prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar, futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 4:30. Roberto Marcondes. Alô, galera! Você, torcedor do Guarani, a partir de agora, todas as informações. A abertura da 5ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C. Ah, Guarani! Vinde verde em sua homenagem. Em prol da felicidade bugrina. Hoje contra um adversário muito tradicional, que é o Santa Cruz. O último confronto foi lá atrás, há 9 anos. São 2 times tradicionais do futebol do Brasil que não fazem uma boa campanha, que não passam nos últimos anos em boas fases em competições. Santa Cruz tentando voltar ao cenário efetivamente brasileiro com estrutura. O Guarani segue o mesmo caminho. Enfim, vamos ter certamente um bom jogo daqui a pouco, às 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro, ou Brincão, Casa do Guarani. E o público recebe o Santa Cruz. É a sequência do Campeonato Brasileiro Série C. A abertura da 5ª rodada. Você está aqui conosco na Rádio Futebol Interior, aqui pelo YouTube, FI Play, som e áudio no melhor do futebol para você. Em breve vem Copa do Mundo, com a cobertura total com o portal Futebol Interior, com o nosso Instagram, com a Rádio Futebol Interior, com o FI Play, som e áudio no melhor do futebol, direto dos Estados Unidos, acompanhando a seleção brasileira. Estará o repórter Pedulino. Evidentemente, estaremos em breve no portal Futebol Interior, no nosso Instagram também, né? Anunciando os nossos parceiros para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando, já tem a contagem regressiva para esse evento, que é o principal evento esportivo do mundo, que é o futebol, que é a Copa do Mundo. O Brasil escalado, e o Brasil está pronto. Será que Neymar irá treinar todos os dias? Será que Neymar será convocado? Enfim, todo o treinamento, o ambiente, o comportamento, a informação para você, torcedor do Brasil, e também tudo que acontece no CT da Seleção Brasileira, já credenciado pela FIFA e também pela CBF. O repórter Pedulino estará conosco aqui no Futebol Interior, com todas as nossas plataformas aqui no FI Play, som e áudio no melhor do futebol, também pro nosso Instagram, no nosso portal Futebol Interior, aqui pela Rádio Futebol Interior. Tudo você terá, portanto, a partir do dia 9 de junho. Dia 8, Pedro embarca para os Estados Unidos. Dia 9 já começa a nossa cobertura ao vivo, em loco, sobre a seleção brasileira. Onde a seleção estiver, Futebol Interior com o Pedulino estará também. Você terá muitas novidades, certamente nós iremos apresentá-las já nessa semana que entra.
E o primeiro destaque falando de Pedro Lino, às 4h34, daqui a pouco tem Guarani e Santa Cruz. A bola rola às 5 da tarde. Chega mais você, torcedor bugrino. Aqui é teu lugar, aqui na Rádio FI. FI Play, hein? Vem conosco. Fala o bugre aí, Pedro Lino. Repórter Pedro Lino. Muito boa tarde, Marcondão. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Bolacha. Boa tarde, amigos da transmissão de Guarani e Santa Cruz. Santa Cruz e Guarani, a bola rola às 5 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani tem 2 desfalques hoje, Marcondão. O atacante Luca sentiu um estiramento muscular na coxa na última partida. O Meizak teve um desconforto muscular no último treino. Daniel e Marcondão, hoje é o ultimato do técnico Hélio Cizenando. Se ele não vencer... Será? É rua. O Guarani hoje, neste momento, se encontra na 10ª colocação com 6 pontos ganhos, fora da zona de rebaixamento, Marcondão. O papo que rola na internet, que o Hélio pode cair hoje. Será? Caso o time perder. Será? Se empatar, acho que ele vai pra roça também. Eu também acho. E o Santa Cruz, hein? Que também não tá muito diferente. O Santa Cruz também vive uma situação igual ao Guarani, tá na 13ª colocação, com 4 pontos ganhos. E tem um atacante do Santa Cruz, Marcondão, que é bem conhecido, viu? Vai. Everaldo, o Evegol. Que Evegol? Para com isso. Será que o Evegol vai fazer gol hoje? Será? Everaldo, que bobagem isso na internet, hein? Everaldo que jogou no Fluminense. Fluminense. Sei. Inclusive Corinthians. Inclusive ele tava, se não me engano, ele tava naquele time do Fluminense no Mundial de Clubes. Perdeu um gol que foi sacanagem. Everaldo, se tivesse um ritmo bom, não estaria no Santa Cruz. Você pode ter certeza, absoluta disso, tem razão, evidentemente. Estamos falando de 3ª divisão no futebol brasileiro. Nada de menosprezo, mas é a 3ª divisão. É prateleira. A1, A2 e A3, meu filho. É normal. Marcondão, na base o Guarani vem bem, viu? Pelo Paulista Sub-15. O Guarani, na manhã deste sábado, enfrentou o Valinhos e venceu por 4-0. Em Valinhos tem 2 times. Isso, o Valinhos e o Valinhense. O Hyper Valinhos. Do nosso amigo Wilson Matos, Isso. que é o nosso parceiro aqui do futebol interior. O Guarani no Sub-15 está na 1ª colocação com 6 pontos ganhos. Já no Paulista Sub-17, o Guarani também venceu, Marcondão. O Guarani que vem fazendo bom trabalho na base. Tinha um Elano na base, mas ele saiu e foi para o Santos. O Guarani no Sub-17, Marcondão, na manhã deste sábado, também jogou contra o Valinhos e venceu por 5-0. O Guarani também no 17 é o primeiro colocado líder, com 6 pontos ganhos. Guarani fazendo bonito na base. Vamos ver agora no profissional, né? Será? Vamos aguardar daqui a pouquinho. Tem Guarani e Santa Cruz a partir das 5 horas da tarde. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Copa do Mundo, no nosso intervalo, no final do jogo, a preparação do Pedro Lino para esse grande evento. O maior evento do futebol, o maior evento esportivo. Tem as Olimpíadas, evidentemente, que reúne todas as modalidades. Mas, efetivamente, a Copa do Mundo é o grande charme mundial. O mundo para durante 30 dias, 40 dias. A Copa começa dia 11 de 40 junho. dias. 40 dias, 11 de junho e fecha 19 de julho. E Pedro Lino estará acompanhando tudo, se Deus quiser aí, vai do princípio ao final, junto com a seleção brasileira, no passo a passo, onde estiver a seleção brasileira. O Pedro Lino será o carrapato de Ancelotti, o auxiliar direto dele. Agora são 4 horas e 38 minutos para comandar o futebol aqui na rádio Futebol Interior, aqui, FI Play, som e áudio no melhor do futebol. Daniel Farias. E aí, Daniel, tudo certinho ou não? E aí, Marcondão, tudo certo? Muito boa tarde pra você, boa tarde também pro Tá Pedro emocionado Lino, ou não? pro Não. Bolacha. Cara, eu tô empolgado, viu? Você tá? Eu tô. Pro jogo de hoje eu tô empolgado. Santa Cruz vem a Campinas enfrentar a equipe do Guarani, que como você falou, não vem muito bem das pernas. O Santa Cruz também não tá muito diferente, né? Sim. Promessa de um jogo que vai ser no famoso sangue dos olhos, na garra, Sim. vai ser decidida nos detalhes. Então tô empolgado pro jogo de hoje, porque promete um jogo bem jogado hoje, neste sabadão, dia 2 de maio, mês começando, né, Marcondão? Tá bom. Ô Marcondão, Fala. ontem feriado em Campinas, eu tava no Taquaral, tinha um casal, os dois com a camisa do Santa Cruz. Só veio de Recife, isso aí. Tem que acompanhar. Caravana. Aliás, a cidade de Campinas, ela recebe pessoas do Brasil inteiro, todo. do mundo inteiro. E uma das colônias mais tradicionais e
e populosas, podemos dizer assim, de mineiros no Brasil é Campinas. Pela aproximação também aqui com o sul de Minas Gerais. É isto. Agora são 4h39. Está no ar para você aqui pela FI Play, som e áudio no melhor do futebol aqui na nossa Rádio Futebol Interior, aqui pelo YouTube. Vem torcedor bugrino, aqui é seu lugar, aqui é emoção. Daqui a pouco a bola rola para Guarani e Santa Cruz às 4h da tarde, no som e na imagem aqui, na marca de Eduardo Bolacha, sensacional. Oferecimento, Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Ah, Rivalo, vambora para os Estados Unidos, rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp. Hoje é o dia do Dadá, todo dia, dia do Dadá. O Dadá esteve conosco, inclusive, na premiação do encerramento da Série A3 Rivalo, né, junto com o Futebol Interior, Sindicato dos Atletas, Federação Paulista de Futebol, uma grande festa, né? E o Dadá esteve presente, fiquei muito feliz em encontrar o amigo. 19997883821 para Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo, e Casa do Perfurador. Tudo para o seu poço artesiano, 1925-1411-71. Futebol Interior com a direção executiva de Elcio Paiola. Direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. Coordenação, Carlos Corsato. Sonoplastia e vídeo, Felipe Marques, que hoje está coçando. E Eduardo Rodrigues, o nosso Bolacha! Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto
Agora são 4 horas e 44 minutos. Você está aqui na Rádio Futebol Interior, meu amigo. A contagem para a Copa do Mundo, né? Contagem regressiva, com a cobertura total do portal Futebol Interior, com o nosso Instagram, aqui pelo F-Play, som e imagem no melhor do futebol, direto dos Estados Unidos, Pedro Lino. Enquanto ele não embarca, ele vai para a barca do Guarani hoje contra o Santa Cruz. 4 da tarde, mais 44 minutos, daqui a pouquinho a bola rola, Pedro Lino. Mas se você... Isso mesmo, Marcos. Só um Marcos. minutinho. Se você abrir microfone, você não vai pra não, Copa. mas já tava aberto. É que não dá tempo. Já tava aberto. O detalhe, Daniel, que não dá tempo substituir na FIFA. Bolacha que me quebrou. Mesmo se ele cometer alguns erros... Bolacha que me quebrou boa, nessa. Bolacha. Bota o dedão aí. Bolacha que me quebrou, Entendeu? nessa. Como é que é? Não tem como mais. O microfone tava aberto. Mesmo se queira. Se quisesse mudar, é impossível. O microfone tá aberto. Nós temos que arrumar a roda... Com o carro andando. Com o carro andando. Vai, Pedrinho. Quem vai falar com a gente agora aqui, falou na assessoria de imprensa nesta sexta-feira e vai falar aqui no microfone do Futebol Interior, Guilherme Cachoeira, o autor do gol do Guarani na última rodada. Vamos conferir. Acho que, dependente da posição, né, que o treinador coloca, a gente tem que entregar o nosso melhor, o nosso máximo. Eu acho que o Hélio deixa a gente bem livre para essas movimentações no campo ofensivo, tanto que até no último jogo eu acabei pegando bastante bola pelo lado, bastante bola pelo centro, mas eu gosto bastante de cair de fora para dentro ali, porque eu acabo tendo mais possibilidades de passe, até de chute, e não é uma coisa que me incomoda. O que me incomoda mesmo é ficar muito preso, ou muito preso na lateral, ou muito preso por dentro. Eu gosto de jogar solto, porque é onde a gente consegue criar mais espaços ali, sem ter que ficar num só lugar. Isso é uma coisa que a gente está se cobrando muito, cara, muito. Porque como os times vão vir muito fechados contra nós, dependendo do jogo, a gente vai ter poucas oportunidades, como foi alguns jogos já, Itabaiana, Ferroviária, jogos que a gente não teve tanta oportunidade de pé. Eu digo que bola aérea a gente sempre vai ter bastante por conta dos times estarem bem fechados. Mas a gente tem que treinar, cara. Eu acho que principalmente treinar a parte mental, de chegar ali, tá um pouquinho mais gelado, um pouquinho mais frio para a gente caprichar na finalização. Eu mesmo estou me cobrando bastante com essa parte aí, conversando com os atletas mais experientes, que é o caso do Luca, do Maranhão, que são caras que já tiveram mais vivências como essa. E aí, o que eu digo é que a gente tem que estar mais gelado, tá com o mental mais preparado, tá um pouquinho mais frio ali para escolher a melhor decisão. E nos treinos a gente tem que treinar mais, cara. Não tem segredo. Treinar mais e melhorar essa parte mental para chegar dentro do jogo e a gente ter muita assertividade para trazer as vitórias. Sim, o ano passado eu dividi o ataque com o Thiago Marques, né, que hoje está no Santa Cruz. Tem mais alguns atletas que estão lá que eu conheço também. E é um adversário difícil, é um adversário de camisa também. Mas a gente tem a vantagem de estar em casa, a gente tem a vantagem de ter a nossa torcida, o nosso campo, que é sensacional. Eu acredito que, pelo que as equipes andam olhando o nosso jogo, todas vão vir pelo contra-ataque. Eu acredito que eles vão se fechar e vão tentar o contra-ataque, mas a gente está preparado para fazer essa pressão pós-perda quando perde a bola, a gente vai estar preparado para os contra-ataques e, como eu te falei, a gente quer ser o mais efetivo possível. Quando a gente tiver a chance, a gente fizer, principalmente sair na frente, que eu acho que é uma coisa que vai nos ajudar muito, sair na frente no placar, porque aí as equipes vão ter a necessidade de sair para jogar, de tentar o gol. Isso vai acabar tendo mais brechas para a gente, então é muito importante sair na frente e ter um mental forte do primeiro ao último minuto, que é o essencial, na minha opinião. Bom, eu vejo que é uma cobrança normal, eu sei porque eu já fui torcedor, então era ruim quando eu pagava o ingresso ou quando eu ia com o meu pai, chegava lá e meu time não ganhava. Ficava bravo, cara, não ia bravo para casa, pô, as coisas não dão certo porque a gente pagou o ingresso, foi lá, foi torcer, gritamos. E eu entendo parte da torcida, porque torcida que tantos que viram um Guarani gigante aí na Série A, hoje vê na Série C, então eles acabam querendo ver o time grande novamente. Porque, vou até te dar um exemplo, eu estava no Remo em 2024, na Série C também. As 5 primeiras rodadas a gente perdeu as 3 primeiras, empatamos a 4ª, se não me engano, e não lembro se a gente ganhou, empatou ou perdeu a 5ª rodada. A gente estava numa situação muito pior do que o momento de hoje aqui no Guarani. E ainda assim conseguimos classificar, faltando 2 rodadas de antecedência, e fomos o primeiro time a subir.
Então, eu peço ao torcedor apenas que eles acreditem, continuem acreditando, eles vão ser parte essencial para nós durante todo o campeonato e que venham ao estádio para torcer para nós. É claro que a gente entende a chateação do torcedor quando a gente acaba não conseguindo fazer 1-0 ou quando a gente acaba não entregando o que eles esperam, mas para eles acreditarem na gente os 90 minutos, porque a gente vai estar lutando pela vitória e para entregar o melhor para o Guarani sempre. Tá aí o Guilherme Cachoeira falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Quinta rodada do Brasileirão da Série C. Hoje teremos Guarani e Santa Cruz no Brinco de Ouro. A informação para rivalo.bet.br. Fala, Pedro Lino. Também às 7 horas da noite teremos Confiança e Inter de Limeira no Batistão. Amanhã, às 5 horas, na Fonte Luminosa, teremos Ferroviária e Anápolis. Também às 5, Volta Redonda e Brusque. Amazonas e Caxias. Às 7 horas da noite, Maringá e Itabaiana. Paysandu e Botafogo da Paraíba. Na segunda-feira, às 8 horas, 3 jogos. Figueirense Barra, Floresta e Maranhão. E Ipiranga e Ituano. A classificação da Série C. O Amazonas está na liderança com 12 pontos ganhos, 4 vitórias e nenhuma derrota. O Brusque aparece em segundo com 10 pontos. Em terceiro, o Paysandu com 8. Em quarto, Floresta também com 8. Em quinto, o Ipiranga com 7. Em sexto, o Ituano também com 7. Na sétima colocação, o Botafogo da Paraíba com 6 pontos. E fechando o G8, o Caxias com 6 pontos ganhos. O Guarani aparece na 10ª colocação com 6 pontos conquistados. São 4 jogos, 1 vitória, 3 empates e nenhuma derrota. Já o Santa Cruz aparece na 13ª colocação com 4 pontos ganhos. São 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, Marcondão. Muito bem, lembrando que o Guarani está entre o grupo de 5 equipes que ainda não perderam no campeonato, estão invictas na competição, né? E evidentemente, só que tem um detalhe, né? Patina, porque quando você tem uma competição de 3 pontos, você não pode empatar muito, tem que ser um pouco mais arrojado, ir para cima do adversário e tentar a vitória efetivamente. Isso irá acontecer daqui a pouco no estádio Brinco de Ouro. Só um detalhe também, tá pegando fogo o nosso futebol do interior, né? Futebol do interior de São Paulo, com a Série A3 já encerrada, com o Português Santista em primeiro, MAC em segundo, estarão já na Série A2 do ano que vem, está em andamento reta final a Série A4. E tem, inclusive, Campineiro fazendo a festa na A4 Rivalo. Isso mesmo, Marcondão. Ontem, a Inter de Bebedouro empatou com o São Carlense. São Carlense 1-1. Cuidado, olha a Copa do Mundo, hein, no Pedro? Sócrates Tamato em 1-1. Como a Inter de Bebedouro tinha vencido o primeiro jogo por 3-1, conquistou o acesso para a Série A3 do ano que vem. Já neste momento, tá rolando São Caetano e Penapolense. O São Caetano vai empatando com a Penapolense em 2-2. Como a Penapolense venceu o São Caetano na primeira rodada por 2-1, então por enquanto 4-3 Penapolense, Penapolense conquistando o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Rapidamente, olha, não tem como você negar. Quem tem estrutura, quem investe no campeonato, sobe. O MAC investiu, subiu. Investiu o Português Santista, subiu. A Ferroviária investiu. Teve situação naquele jogo contra o São José lá, que nós fomos fazer o jogo lá pelo nosso Instagram. @Futebol Interior, acompanhe, faça sua inscrição no nosso Instagram e aqui também pela Rádio Futebol Interior, aqui pelo nosso YouTube. Cresceu, subiu para a primeira divisão. E outro time da Série A2 que subiu foi o Juventus, com investimento. A4, o Inter de Bebedouro, a Inter de Bebedouro, né, com investimento, está subindo, já subiu. Tem São Caetano, o Penapolense, que teve uma campanha fantástica na Série A4, tá subindo também. E uma outra situação, só pra gente fechar aqui, e vamos focar pro Brinco de Ouro. Quando eu falo que mata-mata decisivo, jogo em casa não se resolve nada, não é mais vantagem. Olha o que aconteceu. Inter de Bebedouro empatou ontem, depois de ganhar de 3-1 no jogo 1, em São Carlos. E olha o São Caetano, perdendo em casa a vaga. Então, meu amigo, jogar em casa hoje tem que pensar bem, porque não é mais fator de decisão. E na Série A4, Marcondão, não tem pênaltis. Quem fez a melhor campanha na primeira fase tem a vantagem do empate. Penapolense, então a Penapolense, como terminou na liderança... Mas fez uma campanha maravilhosa, né? Fez. Merecida. Merecida. Né? Merecida. Vamos aqui entre nós.
Tem 2 times com história, né? É. O São Caetano já chegou na final da Libertadores. São Caetano. E a Penapolense também já fez história no interior paulista. Muito bem, faltando 6 minutinhos para 5 da tarde. A bola vai rolar 5 horas, Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro. E o Daniel já está pronto aqui para F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Daniel, tudo certinho, tudo bem, tranquilo? Vamos pra cima. Tá com a linguinha solta hoje? Ixi, Daniel tá triste, viu? Meu pai. Daniel tá triste, viu? Uai. Placar Futebol Interior Rivalo. Neste momento, o Botafogo vai vencendo o Remo por 1-0. Ah, essa nova. Esse Remo não ganha nada, rapaz. E vai cair, o duro é isso. Já vem Daniel Farias. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Eu levo sempre comigo em todo campo. O Guarani tá pronto, definido e escalado para enfrentar o Santa Cruz. E vai a campo com Kaique França no gol número 1. Na lateral direita, 2, Ian. Na zaga, 4, Jonathan Costa. E 13, Maurício Antônio. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 8, William Farias. 15, Carlos Eduardo. E 10, João Paulo. Na frente, o homem gol, 11, Herbert. 21, Guilherme Cachoeira. E 19, Maranhão, repeteco do Bugre. Kaique França, Ian, Jonathan Costa, Maurício Antônio, Emerson, William Farias, Carlos Eduardo, João Paulo, Herbert, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Caso técnico Hélio Cizenando queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Bugrão tem Matheus Klaus, Inayan, Renan Castro, Rafael Donato, Natan Melo, Diego Torres, Dentinho, Cauã Jesus, Mirandinha, Guilherme Parede e Kevin. Futebol Interior. Nos anais, nos calendários. O Santa Cruz também está definido e escalado e vai a campo com o camisa número 1, Thiago Coelho no gol. Na lateral direita, 2, Thiago Enes. Na zaga, 3, Eduardo Lima. E 7, Fabinho. No meio, 17, Ronald. 20, Patrick Alan. 23, Thiago Marques. E 26, Silva. Na frente, 27, Edson Miranda. 31, Zé Mário. E 37, Everaldo. Repeteco do Santinha. Thiago Coelho. Thiago Enes. Eduardo Lima, Fabinho, Ronald, Patrick Alan, Thiago Marques, Silva, Edson Miranda, Zé Mário e Everaldo. Caso técnico Claudinei Oliveira queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas tem Gabriel Souza, Rô Kennedy, William Alves, Pedro Favela, Alex Juan, Quirino, Vitinho, Renato, Newton, Aaron, Marquinhos e Jefferson. Os cascalhos e... Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Assistente número 1, Alexandre de Medeiros Lodete, de Santa Catarina. Assistente número 2, Diogo Bernit, de Santa Catarina. E no VAR, Mariana Nani Batalha, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias. Alô, galera esportiva! Tô chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui pela número 1 do Brasil. Para você que está ligado na nossa frequência, o nosso muito boa tarde, uma muito boa noite, início de noite já, né? Já 5 horas da tarde, final da tarde, já vamos chegando pro início da noite. Não, começa de novo. Cadê? Não, Eu tô sem retorno, vai, cara. Vai, de novo. Bota meu retorno aí. Tá aí, Aí, pronto, aumenta isso. aí. Agora eu tô me ouvindo, rapaz. Vai. Agora faz de novo. Pode começar? Faz de novo, isso. Pera aí, vai vinheta primeiro, vai. Vamos fazer coisa certa. Isso, vai.
Alô, galera esportiva! Tô chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui pela número 1 do Brasil. Futebol Interior. Para você que vai ligado na nossa frequência, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando no YouTube, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você não perder nenhum lance aqui nos canais Futebol Interior, porque a partir de agora a emoção toma conta do seu rádio e do seu YouTube, porque quem está começando aqui é Daniel Farias, mais uma jornada esportiva dos canais FI. Hoje é dia de tradição, dia de camisa pesada, de história em campo, diretamente do estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. A bola vai rolar para Guarani e Santa Cruz, um duelo que promete fortes emoções do primeiro ao último minuto do jogo. De um lado, Bugre, empurrado pela sua torcida, buscando fazer valer o mando de campo. Já do outro lado, Santa Cruz, equipe de raça que entra em campo com sede de vitória. Prepara o coração, aumente o volume e vem com a gente, porque aqui você acompanha cada lance, cada jogada, cada emoção como se estivesse dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a partir de agora, a emoção é ao vivo, na reportagem Pedro Lino, no show dos comentários Roberto Marcondes, na mesa de áudio e vídeo, o Bolacha. Está começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, com o oferecimento da Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante e Pizzaria do Dadá. Disque entregas pelo WhatsApp 19997883821. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 1925-14-1171. E placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. Bola no centro do gramado. Qual é o clima no Brinco de Ouro da Princesa, Pedro Lino? A torcida vai chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tempo nublado em Campinas, muito provável que teremos chuva no decorrer da partida. Guarani de camisas verdes, shorts brancos e meias também verdes. O Santa Cruz de camisa branca, shorts preto e meia também branca, Daniel. Autoriza, rola a bola no primeiro tempo. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. A saída de bola pertenceu à equipe do Guarani, que tentou fazer a ligação para o campo de ataque, já teve a primeira falta no jogo. Antes dos 30 segundos, o que foi que houve, Pedro Lino? Falta do jogador do Guarani, Guilherme Cachoeira, em cima do jogador do Santa Cruz e terminou, viu, Daniel? Terminou aonde, Pedrão? Terminou no Anacleto Campanella. São Caetano 2, Penapolense também 2. Como a Penapolense venceu o São Caetano por 2-1 na primeira rodada, a Penapolense está na Série A3 do Campeonato Paulista, junto com a Inter de Bebedouro. Essas são as informações do placar ao vivo Futebol Interior Rivalo com Pedro Lino. Por aqui a bola já voltou a rolar no Brinco de Ouro da Princesa. A posse de bola é da equipe do Guarani com o goleiro Kaique França. Tá na grande área jogando essa bola como se fosse goleiro linha. Procura alguém desmarcado, começa a jogada de bola por ali com o Jonathan Costa. Ele vai avançando, pede aproximação, joga por dentro no círculo central, chega nos pés por ali do Carlos Eduardo, vira pelo lado esquerdo já nos pés do Guilherme Cachoeira. Na cavadinha, virando pelo lado direito, chega por lá o João Paulo, em velocidade, trouxe de novo por dentro, chegou nos pés do Carlos Eduardo, arrisca de longe. Futebol Interior. Passa longe da meta do goleiro Thiago Coelho, que apenas acompanha. É tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Que vamos chegando próximo aos primeiros 2 minutos da primeira etapa. Daniel. É tiro de meta para a equipe do Santa. Diga, Pedro. A torcida do Santa Cruz também presente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma curiosidade, a torcida do Santa Cruz é amiga da torcida do Guarani.
São equipes, né, que tem muita tradição no futebol e as torcidas também são amigas. Então não vai ter briga não, nem confusão, né, Pedro Lino? Não, sem confusão. Hoje já deve ter aquele churrasco na sede, tudo certo. Vai ficar tudo pelo certo. Só que a gente espera que o jogo não seja de compadre, né, Marconde? Não será porque os dois estão com a corda no pescoço, né? Isso é fato. Agora, essa entrada do Thiago, número 2, aliás, o Santa Cruz adora o nome Thiago, né? Thiago goleiro, Thiago lateral direito, número 2, tem Thiago 23. E tem o Thiago Marques. Thiago Marques, Thiago Enes e Thiago Mas Coelho. o Thiago Enes agora, nessa entrada, merecia o cartão amarelo. Só um detalhe, já deu para perceber, com 1 minuto de jogo, que o time bugrino com o Herbert, com Carlinho, com Carlos Eduardo, o João Armando, Maranhão correndo e Guilherme Cachoeira correndo, vai ter problemas o time de Pernambuco. Ai, vai! E bora dar ali pra não tomar ali por aqui. 3 minutos já passados do primeiro tempo. Jogada recuada pro goleiro Kaique França, sai no chutão com a perna canhota. Tenta buscar a ofensiva, chegou um desvio por lá de cabeça do Ronald. A bola vem caindo na intermediária. Chegou no mano a mano com o Patrick Alain, perdeu a posse de bola, melhor para a equipe do Bugre, que sai jogando em velocidade com o João Paulo. Faz a cavadinha, joga pra frente, a tentativa era para o camisa número 11, o Ebert. Não deu pra ele, ficou fácil pro Thiago Coelho fazer a defesa. Ficou comprida demais essa bola, hein, Pedro Lino? Ficou comprida demais, o Ebert não conseguiu arremeter a bola. Tiro de meta já cobrado, 4 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Posse de bola é da equipe do Santa Cruz. Trabalha essa bola no campo de defesa com o Thiago Enes, virando pela ponta direita. Devolução novamente para ele na cavadinha, tentou buscar o campo de ataque. Mata no peito por ali na categoria o Ian. Traz por dentro, já nos pés agora do camisa número 4, Jonathan Costa. Ninguém se aproxima, ele vai levando. Chega como opção o João Paulo. Ele recua, traz essa bola no campo defensivo. Sai jogando de novo com o camisa número 3, o Maurício Antônio. Marcação implacável em cima dele, ele toca para o Ian. Passando no campo de ataque pelo lado direito a equipe bugrina. Tentou fazer o toque lá na frente, perdeu o domínio da bola, recupera a equipe do Santa. Tenta sair jogando agora no contra-ataque. O árbitro marca falta em cima do jogador da equipe do Santa. Sai chutando, fazendo a cobrança de falta por ali o Fabinho. Caindo pelo lado esquerdo, em profundidade, tá no campo ofensivo. Vem a equipe do Santa, é um bom momento da equipe adversária. Vem caindo nos pés agora do Fabinho, trazendo pela intermediária, deixando agora para o Thiago Enes. Abrindo na ponta direita, pelo campo ofensivo. Vem pro mano a mano na dividida, recupera a equipe do Bugre, sem falta, disse o árbitro do jogo. Sai jogando agora com o Guilherme Cachoeira, passando a linha que divide o gramado. Já no campo de ataque é velocidade máxima da equipe do Bugre. Teve a chance de tocar, preferiu arriscar de longe, bateu na zaga, ela volta. Chega na intermediária de novo nos pés do João Paulo. Vem pro mano a mano, marcação implacável dele. Tinha 2 em cima dele, não teve outra opção se não tocar pro Ian. Vai abrindo pela ponta direita, vem de novo a equipe bugrina. Atacando agora com o Ebert, é ele quem domina. Com a perna direita que segura essa bola, tem 2 na marcação, ficou difícil. Em cima dele vem o Ronald e o Patrick Alain. Ele volta essa bola de novo pelo campo defensivo, passando o círculo central. Já chega nos pés agora do camisa número 4, Jonathan Costa. Vira essa bola pelo lado esquerdo dos pés do Emerson. Tem 2 em cima dele de novo, em cima, meu amigo. O Patrick Alain e Thiago Marques. Não dá espaço à equipe visitante. Vem de novo a equipe bugrina, recomeçando essa bola lá no campo defensivo. Chega nos pés agora do camisa número 6, Emerson. É ele quem domina essa bola. De novo, recua, recomeça lá atrás com o Maurício Antônio. Abre na ponta direita, chega nos pés do Ian. Tá próximo ao círculo central, mas ainda no campo defensivo. Passando aos 5 minutos e 30 segundos dessa primeira etapa. A equipe do Bugre vai fazendo o domínio da bola, vai valorizando o domínio de campo. Trouxe por dentro já no campo de ataque. Chegou nos pés agora de novo dele, do Guilherme Cachoeira. Trouxe por dentro, tem 2 na marcação. Em cima dele tem o Fabinho. Abre na ponta direita pro João Paulo. Já deixou para o Ebert. Tem a chance de arriscar de longe. Segurou, fez a cavadinha, jogou para dentro da grande área, passou por cima de todo mundo, vai caindo pelo lado esquerdo. Em velocidade vem chegando o camisa meia dúzia, o Emerson, que não conseguiu alcançar a bola. Ela vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 6 minutos passados desse primeiro tempo, segue tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Bugre, 0 também para o Santa. Bola em jogo no gramado do estádio em Campinas. Essa bola vem em domínio da equipe bugrina, mas o árbitro já marcou falta. O que foi que houve no lance, Pedro Lino? Foi falta do jogador do Guarani em cima do jogador do Santa Cruz. Falta do William Farias em cima do camisa número 20 do Santa Cruz, do Patrick Alain. Falta já cobrada, 7 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro.
Eurico Lima, camisa número 3 do Santa, já bota a bola em jogo, tá no campo de defesa. A equipe do Bugre vai avançando a sua linha ofensiva, trabalha no campo defensivo, chega nos pés de novo do Eurico Lima. É em cima dele, meu amigo, implacável Maranhão, tenta roubar essa bola para a equipe do Bugre. Vem trabalhando essa bola pela intermediária, fez a cavadinha, ligação pro campo de ataque. Chega nos pés do Thiago Enes em velocidade, tentou jogar para dentro da grande área, deu certo e chega por baixo, Jonathan Costa. Afastando o perigo, jogando para lateral, a equipe do Santa tá fazendo pressão, Pedro Lino. Pressão do Santa Cruz neste começo de primeiro tempo, Daniel. É lateral, camisa número 2, Thiago Enes na cobrança. Ele, sempre ele, o camisa número 2, Thiago Enes, vai fazer a reposição de bola. Pediu pra todo mundo ir pra grande área que ele vai jogar lá dentro. Jogou com toda a sua força, teve o desvio de cabeça por ali do camisa número 2, o Ian. Ela vem sobrando de novo pela intermediária. Domínio total da equipe do Santa. Vem trabalhando no círculo central, chega nos pés agora do camisa 27, o Edson Miranda. Ele tá próximo à linha que divide o gramado, mas ficou marcação implacável em cima dele. Não teve outra opção senão recomeçar com o Thiago Coelho lá no campo defensivo. O goleirão do Santa tá na meia-lua da grande área, sai no chutão com a perna direita. Tentou buscar o campo de ataque, foi forte demais, saiu para lateral e arremesso em favor da equipe do Bugre. A equipe bugrina vem jogando dentro do brinco de ouro da princesa, diante do seu torcedor, procura mais uma vitória nesse início de campeonato brasileiro, vem de empate, tá na corda. Bamba, o técnico Hélio Cizenando, fez a reposição de bola, fez a ligação para o campo de ataque, melhor para a equipe do Santa Cruz, porque o árbitro marcou a falta e o jogo tá parado no brinco de ouro da princesa. O que foi que você viu, Pedro Lino? O jogo tá parado, mais uma falta do jogador do Guarani em cima do jogador do Santa Cruz, Daniel. Quem vai para a cobrança é o camisa número 3 do Santa, o Eduardo Lima. 433 aparelhos simultâneos ligados na transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Faça que nem o Pedro Paulo. Boa tarde para todos, diz ele. Faça que nem também o Fael Cardio, que acabou de chegar. Esse daí é o 20 assíduo, viu? Esse não falta, Esse daí não falta em uma transmissão. Grande abraço pro Fael Cardio, que tá chegando aqui na nossa transmissão. Ele sim é o nosso comentarista virtual. Faça que nem ele, mande sua mensagem, interage, participa. Faça parte da nossa transmissão. 612 aparelhos simultâneos, Marcondão. 612. A audiência tá bombando da equipe do Futebol Interior, hein, Marcondão? Vem pra cá, Bugrino. Aqui é teu lugar. Vem-te embora. Vamos junto e misturado. Por aqui chegando a marca dos 9 minutos passados. E também o torcedor de Santa Cruz, né? Que é sempre bem... Cobra Coral. É sempre bem... Aliás, o Santa Cruz, aqui no canal também. O Santa Cruz foi o primeiro time brasileiro a adotar marca própria na uniforme dele. Cobra Coral. Marcondão, rapaz. Marcondão é enciclopédia do esporte. Por aqui vem a equipe bugrina. Trabalha no campo de ataque, chegando nos pés agora. É cultura. Do camisa número 62, o Emerson. Cultura. Tá no campo de ataque pelo lado esquerdo. É velocidade implacável da equipe do Bugre. Sente um bom momento na parte ofensiva. Segurou um pouco mais atrás, tocou pro Jonathan Costa. Recomeça com o Maurício Antônio. Fez a cavadinha, jogou lá pra frente, matou no peito o Emerson. Trouxe pro mano a mano, 2 na marcação. Recuou pro João Paulo. Tentou com a perna direita virar lá pelo lado oposto. Forte demais para o Ebert, que não conseguiu fazer o domínio da bola. Ela escapa. Vai ser arremesso lateral para a equipe do Santa. Alô, torcedor bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 10 minutos do primeiro tempo até aqui, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no Brinco de Ouro está assim: o Bugre tem 0, a Cobra Coral também no 0, Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo pelo Campeonato Paulista da Série A4. Rivalo, a Penapolense empatou com o São Caetano em 2-2 e conseguiu o acesso para o Paulista da Série A3 do ano que vem. Pela segundona paulista, o Flamengo de Guarulhos venceu o Paulinense por 1-0 e o Mauaense venceu o Barcelona Capela por 1-0 também. Placar Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. O gorducho, barbucho, massofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 11 minutos passados do primeiro tempo. Arremesso lateral para a equipe do Santa. Tenta buscar o campo de ataque por ali com o Thiago Marques. Foi na dividida no mano a mano. O árbitro marca falta em cima do camisa 23. Olho no lance, Pedro Lino. Mais uma falta pro Santa Cruz, Daniel. Falta do
Camisa número 4, Jonathan Costa, do Guarani, em cima do jogador do Santa Cruz. 12 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Quem vai pra cobrança é o 20, Patrick Alan. Vamos para a primeira cobrança de falta nesse primeiro tempo. Já foram marcados 6 faltas pelo Guarani e nenhuma pelo Santa. Patrick Alan rodou mais que pneu de caminhão. Ele já tem rodagem no futebol brasileiro. Daniel, tem um comentário legal no YouTube, depois você lê aí. Segue a volta. Tá certo, vamos para a cobrança da equipe do Santa. Quem vai para a marca é ele, Patrick Alan, com a perna canhota. Jogadores agrupados dentro da grande área, autorizou o árbitro, ele foi com a perna canhota, jogou na altura do primeiro pau, chega o desvio. Na intermediária por ali o João Paulo. Afasta o perigo, ela vem caindo pro lado direito. Herbert tenta dominar essa bola por lá. Com a mão não pode, Herbert. Com a mão não pode. Aí fica difícil, hein, Pedro Lino? O Herbert resvalou a mão na bola ali depois da carga do atacante do Santa Cruz, o Everaldo. Falta pro Santa Cruz, mais uma falta, 13 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro. Abraçando aqui o Alexandre Costa, que diz boa tarde, pessoal. Tamo junto aqui em Pereira, Barreto, interior de São Paulo, onde tem o segundo maior canal artificial de águas do mundo. Curtindo vocês na live. O nosso muito obrigado, Alexandre, pela sua audiência. O Fael Cadil diz que esse Cachoeira é ruim demais. Daqui a pouco é análise e comentário pro Roberto Marcondes. Por aqui é cobrança de falta para o Santa. Foi forte demais, passou longe da meta do goleiro Kaique França, que apenas acompanha FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, 13 minutos passados do primeiro tempo. Segue tudo igual 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Falta marcada por ali pelo lado direito. Fica difícil, Daniel, hein, ô Marcondão? Não me deixa esperar 15 minutos pra falar, não, que eu tô louco pra falar desde os 3 minutos. Pelo amor Fala, de Deus. meu filho, fala. Vamos lá, então. Fizemos um jogo aqui na terceira rodada da Copa do Brasileirão da Série C. Porra, de lá pra cá, o time não evoluiu absolutamente nada. Pode ganhar o jogo? Pode. Tô torcendo? Estou. Mas não, nada. Os mesmos erros. Nas costas do Emerson, lateral esquerdo. Você tem um último toque deficiente. Não adianta você colocar, e o Hélio foi bem com relação à configuração de formação com o Herbert, com o Cachoeira e com o Maranhão. Ele foi muito bem. Só que a bola não chega. Os caras seguram a bola, pegou, entrega. Porque o que acontece? Quando você dominou a bola, perdeu a passada, jogadores velozes, como é o Herbert, precisa acertar o último passo para dar certo o negócio. Meu amigo. Tá aí a língua sempre afiada dele. Roberto Marcondes. Tu não quer esperar os 15 minutos, não, Roberto? Eu acho que não, pelo amor de Deus. Quando eu tô tendo infarto aqui, velho. Desde os 3, tô me coçando aqui. Olha, rapaz, o nome disso é micose. Calma o coração, viu, Marcondão? Não, o coração tá bom. Calma o coração, viu? O nome disso é micose e pano branco. Eu só tenho 70% de coração, meu, vai embora, vai pro pau. Ah, porra, você não vê nada, cara, de evolução no time? É a mesma coisa, bicho. Treina pra cacete, mas não resolve nada no campo. E ele mudou metade do time, né? Já tem isso. Não, colocou o Carlos Eduardo. A escolha foi legal. Não, a escolha do Hélio foi legal. Mas dentro de campo não tá andando, velho. Porra. Aí eu pergunto pra vocês dois. Fala. É problema do treinador ou é problema dos jogadores que foram contratados? Não, aí é problema do treinador, porque isso é treinamento. Pedro, isso é fundamento. Por aqui vem Guarani, viu? Lá vem Guarani, tático. Atacando pela intermediária. Vem com ele, com o Herbert, pra calar a boca de todo mundo que o Jucal. Deu certo. Ele veio pra calar a boca e deu mais voz, viu? E Herbert, parceiro nosso, o Herbert, eu encontro o Herbert toda semana. Gente boníssima, um cara sensacional, tá numa grande fase na equipe do Guarani. Mais um Pix depois? Não posso falar onde eu encontro o Herbert, pô. Eu sei, viu? Eu também sei. Na famosa... Lugar excelente. Disso é por eu vou falar, dele. O Herbert, ele é muito amigo, se tornou muito amigo do Paulinho, do Hermes, lá da DiCapri Pizzaria e Restaurante, que é em Barão Geral. Nosso também. Que é parceiraço nosso também. Ah, então pode e o falar, Herbert, eu tava brincando. O Herbert é parceiraço, sempre está lá com a esposa e com a família. E lá vem o Bugre, vem com o Herbert atacando pelo lado direito. Chega a marcação por baixo, a bola vem sobrando com o Emerson. Vira pelo lado esquerdo, chega nos pés do Cachoeira. Pra calar a boca do Rafael Cadil.
Cadinho que tá cornetando o Cachoeira. Ô, amigo. Traz essa bola pela linha de fundo. Chega próximo ao círculo central. Vira pelo lado direito. Chega nos pés do Maurício Antônio. Tá todo mundo na equipe do Guarani no ataque, meu amigo. Devolução de novo pro Maurício Antônio. Vira pelo lado esquerdo agora com o Carlos Eduardo pela intermediária. Ele traz por dentro. Chega nos pés de longe do Cachoeira. A bola sobrou do Maranhão. Pediu mão na bola. O árbitro disse que foi no peito, meu amigo. Pro delírio do torcedor bugrino. E lá vem o Santa no contra-ataque, caindo pelo lado direito agora com o Ronald. Imprimiu velocidade, pegou a faixa do BRT, jogou pra dentro da grande área. Chegou o desvio de cabeça do Jonathan Costa, afastando o perigo dali. 17 minutos passados desse primeiro tempo, o jogo tá eletrizante. O jogo tá pegando fogo e vem de novo o Santa. Atacando pelo lado esquerdo agora com o Patrick Alain, joga na profundidade. Tentativa de cruzamento por dentro, chega Maurício Antônio, afastando o perigo, jogando pra lateral. Arremesso em favor da Cobra Coral. É pressão do início ao fim, Pedro Lino. Pressão do Santa Cruz para cima do Guarani, 18 minutos do primeiro tempo. Jogadores reclamam bastante ali. Foi nada não. Ah, não foi nada não. Pegou no antebraço. O antebraço não é pênalti não. Segue o jogo, Daniel. E lembrando que na Série C não tem VAR. Não tem VAR. Pegou no antebraço. Pegou aqui, ó. Aqui não é pênalti, mesmo? pô. Pegou no sovaco Aqui dele. não é pênalti, ó. Yes. O antebraço não é pênalti. Não foi nada. O Guarani começa a reclamar porque tá percebendo que não consegue se encontrar em campo. Se esse ataque do Santa Cruz, nossa, foi nas costas de quem? Nas costas do Emerson. Pô, será que eu vou ter que sair daqui, da sede do futebol interior, e até o brinco conversar com o treinador no intervalo de jogo? Será? Será? Daniel. Diga. Eu tava um dia conversando com amigos na Noite Campineira. Lá no Itatinga? Não tô fora. Não Pará ele tava. Não frequento. Perto do bosque. Não frequento esses lugares. Ele é o bairro, pô. É um bugrino, ele é do bugrino. Bugrinos de alguma torcida, Sim, ele é o fundador. sim. Ele disse que o Diego Torres, com o salário que ele ganha, ele tá na reserva, é inexplicável. Não, inexplicável, ele tá no Guarani. E olha o time tá Bugre. embora. Tem a chance o Bugre arriscar de longe com o Carlos Eduardo. Explode na zaga. Vem sobrando pelo lado direito, de novo com o Ebert. É um bom momento do Guarani. Trouxe por dentro, tentou passar por dois, ficou difícil. Chegou o corte por baixo, jogando pra lateral. Arremessa pro Bugre. Rapidinho. Diga, Marcos. O Torres com esse salário, que eu fiquei sabendo o salário dele. De quem? É salário de Série A, 150. Do Diego Torres? 150 Pra não fazer picanhas. nada? Não, eu mando embora. 150 picanhas. Sério, rapaz? 150. Cara, de série C isso aí mesmo? E o patrocinador do Guarani, vai juntar com a SAF, quem paga esse salário. E falando em SAF, daqui a pouco o Pedrinho traz pra gente as informações do que ficou lá daquele bololô do cancelamento de votação e já tem assembleia e remarca pra longe. Daqui a pouco você conta pra gente. E vem a equipe do Bugre, atacando de longe pela intermediária. Espalma o goleiro Thiago Coelho. Jogou pra linha de fundo, o Bugre fez um foguetaço de longe, quase o primeiro gol do Índio Campineiro, Pedro Lino. Belíssimo chute do Guarani, o goleiro Thiago Coelho esperto, fez a defesa, a bola foi pra fora, é escanteio que na verdade não saiu o João Paulo de lá. É o camisa número 6, o Emerson, que vai pra cobrança. Bora dali, pra não tomar ali, chegando à marca dos 20 minutos no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. É escanteio para a equipe bugrina, o primeiro escanteio do jogo. O primeiro do Índio Campineiro, quem sabe agora na bola parada. Vai vir drone na área, autorizou o árbitro na altura do primeiro pau, jogou muito embaixo. Ela vem sobrando na intermediária, chega nos pés agora dele, William Farias. Não. Ele quem tenta arriscar de longe. Thiago Coelho encaixado, faz a defesa. Olha, arriscou de longe, mas esse goleiro dá aquela bobeada, hein, Pedro Lino? Se ele dá a bobeada, mas o Thiago Coelho esperto fez a defesa, segue 0-0 no Brinco de Ouro. Thiago Coelho e o Kaique França já passaram no futebol do Pará, viu? Só não tô lembrado dos clubes, mas repassaram por lá. da eleição aí da SAF. Tem uma historinha da SAF pois é, saiu essa eleição da SAF? Ainda não tem a data da eleição, né? Uhum. Tá mas prazo, né? 30 dias, tá né? 30 dias, mas por enquanto o homem forte da SAF do Guarani retirou a SAF por conta desses problemas jurídicos. Ok. Rapidinho, Bomba. com relação a essa notícia que o Pedro Lino passou, a SAF estava pronta para entregar o material, a proposta. Pronta. Segunda-feira de manhã. Deixou um pouquinho mais para entregar à tarde, veio a bomba. Tirou. O responsável para entregar a proposta voltou para São Paulo. E esse goleiro do Santa Cruz, Daniel,
Thiago Coelho, sabe onde ele estava até um mês atrás? Na Ponte Preta. Na Ponte Preta? Ele... Mas por que saiu? Porque o Santa Cruz comprou o passe dele O ou não? Santa Cruz fez a... Eu acho que não, que o Santa Cruz está com 3 meses. Pediu a contratação dele. Thiago Coelho, que era reserva do Diogo Silva, hoje titular do Santa Cruz. Inclusive, a esposa do Thiago Coelho é jornalista e trabalhava numa emissora aqui de Campinas também. Ok, bomba. Pedrinho, É então, o bicho afiado, hein, meu amigo? Nelson Quero morrer Rubens amigo Romário. do Pedro, viu, Pedro? Quero Nelson- morrer teu Nelson amigo. Rubens do FI. Meu pai. Tá louco? O papo que rola nas Será? coletivas. O papo que rola nas coletivas quando a gente frequenta. Mais de 1.071 aparelhos simultâneos na nossa transmissão, acompanhando as emoções de Guarani 0, Santa também 0. Esse aqui é o nosso jeito irreverente, viu, gente? Aqui a gente brinca, a gente contagia, você participa, manda sua mensagem no chat. Daqui a pouco a gente dá uma olhada por lá. E vem a equipe bugrina, trabalhando no campo de ataque pelo lado esquerdo agora com o Guilherme Cachoeira. Jogou na profundidade, tentou de primeira, chegou por baixo o Thiago N jogando pra linha de fundo. É escanteio para a equipe do Bugre. Não, bateu no Cachoeira. Tiro de novo, meta. Pedro Lino. Tiro de meta, bateu no Guilherme Cachoeira, tiro de meta pro goleiro Thiago Coelho. E vou te falar que o Fael Cardil tá desesperado aqui no chat, viu? Alô, torcedor! Bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 23 minutos do primeiro tempo até aqui, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Bugre tem 0, a Cobra Coral também não tem nada, Pedro Lino. Cara, futebol interior e Rivalo pela segundona paulista. O Mojimirim venceu o Catanduvense por 2-1. O Amatonense venceu o São Carlos por 2-0. E o Tupã venceu o América de Rio Preto por 2-0. O Marcelo Saparó tá feliz da vida. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol interior. Tu tanto ri, hein, Pedro Lino, que eu quero rir também. Cara, né? tem uma mensagem aqui do Fael Cardil. Lê pra gente, Eu lê já pra gente. acho que o problema desta empresa chamada Guarani é a matéria-prima, jogadores. Se não tem matéria-prima, não tem produto bom que é o futebol. Cara, a lateral só sabe cruzar, escanteio, rasteiro. Tá de brincadeira esse Emerson. Tem a melhor de todas. Todas ele só cruza. Rasteiro, caramba. Será que o Marcondes vai ter que ir lá ensinar como cruza? Eu irei com o maior prazer durante a semana. 24 minutos passados por aqui, tudo igual 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. A equipe do Santa vem no contra-ataque, mas a bola saiu para lateral e arremesso em favor da equipe visitante. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Marcondão agora que é jogador de futebol, viu? Nova função. Nova função de Roberto Marcondes, jogador de futebol, vulgo lateral esquerdo. Bora dali pra não tomar ali por aqui, 25 minutos passados do primeiro tempo. Bola em jogo no Brinco de Ouro da Princesa, tá no campo de defesa a equipe do Bugre. Daniel. Jogando recuado por ali com camisa número 4, Jonathan Costa. Já trabalha pelo lado esquerdo com o Emerson, fazendo a valorização de bola. Chamou, falou, Pedrão. Você que tá ouvindo aí no YouTube, deixa o like, estamos com 28 likes, deixa o like aí pra chamar mais gente pra ouvir a transmissão. Temos agora 1.088 simultâneos. Vem com a gente aqui no Futebol Interior. E lá vem o Bugre, atacando pelo lado direito com o Ebert, cruzamento pra dentro da grande área. E o goleiro saiu com bola e tudo, Pedro Lino. O cruzamento do Emerson, o Thiago Coelho, na verdade, cruzamento do Ebert, o Thiago Coelho esperto fez a defesa.
É escanteio pro Guarani, agora é ele, hein, ô Daniel? Anota aí. João Paulo, camisa número 10 pra cobrança. Agora eu tô com uma dúvida. É Ebert ou Hebert? Hebert. Escreve Hebert. com H, mas a com pronúncia é R. Hebert. Então pronto, feita a correção. A escrita é com H, mas a pronúncia é com R. Quem vem pra cobrança de escanteio é o João Paulo. Jogou na altura do primeiro pau, desvio de cabeça. Vai sair o goleiro Thiago Coelho, apenas acompanhou. É mais um escanteio para a equipe bugrina. Índio Campineiro fazendo blitz no jogo, Pedro Lino. Isso mesmo, mais um escanteio pro Guarani. O zagueiro do Santa Cruz desviou a bola pra linha de fundo. É escanteio, quem vai pra cobrança ali? Será que é o Emerson, Daniel? Bem provável. 1.277 aparelhos simultâneos na nossa transmissão. É a audiência chegando, vem todo mundo pra cá. Você, torcedor do Santa Cruz, você, torcedor bugrino, você, secador, vem junto e misturado together. E a gente vai curtir a emoção aqui da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Que cobrança de escanteio horroroso, Pedro Lino. Cobrança de escanteio direto pra linha de fundo. É tiro de meta pro goleiro Thiago Coelho. 27 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 27 minutos passados do primeiro tempo, segue tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Bugre, 0 também para a Cobra Coral. E vem de novo a equipe visitante no desvio de cabeça por ali do Fabinho. Ela vem caindo pela intermediária. Domina pelo campo defensivo a equipe do Bugre, tenta sair jogando agora com o João Paulo. Na dividida no mano a mano, o Ebert tenta roubar essa bola. Ninguém bota no chão, ninguém diz ela é minha. Essa bola tá pegando fogo, meu amigo. Ela vem sobrando na intermediária agora com o William Farias, abrindo pelo lado esquerdo em profundidade nos pés do Emerson. Vai pro mano a mano, fez o cruzamento pra dentro. Passou por cima de todo mundo. Herbert foi pro chão, pediu a falta, mas o árbitro não deu nada, Pedro Lino. Não deu nada, é apenas lateral que o Everaldo vai pra cobrança. 28 minutos do primeiro tempo, é arremesso lateral para a equipe do Santa. É no campo defensivo lá pelo lado esquerdo. Fez a reposição de bola, chega nos pés por ali do Ronald. Sai jogando com a perna canhota, tentou fazer a ligação pro campo de ataque. Na intermediária, a equipe do Bugre tenta roubar essa bola no campo ofensivo. Daniel. Vem pro mano a mano na dividida, chega por ali o João Paulo. Trabalha essa bola pelo campo de defesa, agora a equipe do Santa recupera. Vai tentar sair jogando agora no contra-ataque, mas segura essa bola e cadencia demais. Chamou, falou, Pedro Lino. Tem gol na Série B. Tem gol aonde? Se o Everton Morelli fez pro Botafogo de Ribeirão Preto, o Vitor Andrade empatou pro Náutico. Botafogo 1, Náutico também 1. Por um momento tu falou Botafogo, eu pensei que o Remo tinha feito o gol do empate. Ah, torcedor azulino sofre, rapaz. Torcedor azulino sonha. Por aqui, 28 minutos passados desse primeiro tempo. Vem pro mano por ali o Thiago Marques. Foi calçado, foi pro chão, baixo tá o gramado. E o pessoal passando o teçado, Pedro Lino. Falta do jogador do Guarani em cima do Everaldo. Falta do camisa número 15. Camisa número 15 é o Carlos Eduardo. Em cima do Everaldo. O Claudinei Oliveira bastante nervoso conversando com a arbitragem. 30 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 e tem Santa Cruz no ataque. 29 minutos passados do primeiro tempo até aqui. Cavadinha para o campo de ataque, a tentativa de ligação era para o Silva. Chegou fácil o Kaique França para fazer a defesa e já faz a reposição de bola. Marconde, Santa Cruz, Guarani, Hélio Cizenano e Claudinei Oliveira podem nadar e morrer abraçado na beira da praia hoje? Olha, pelo cenário que nós estamos observando até agora no jogo, é provável que um ou outro vai ter problemas depois da partida com relação à relação com a diretoria em termos de permanência no cargo. O quadro de jogo continua a mesma coisa. O Guarani ataca, mas ele não chega com eficiência. Tem gol. No gol do Thiago, não chega com eficiência. A equipe do Santa Cruz está tentando o contra-ataque nas costas do Emerson. Já encaixou umas 2 ou 3, mas não teve eficiência na hora do cruzamento. Então os dois times são parecidos, são ineficientes com relação ao toque final da jogada. Mas o Guarani está com o salário em dia, né? Ah, não sei. Eu sei que o Santa tá com 3 meses atrasado. Tem gol aonde, Pedro Lino? Placar Futebol Interior Rivalo no Engenhão, hein, Daniel? Se o Ferrarese fez pro Botafogo, o Aleph Manga empata. Botafogo 1, Remo também 1. Ô, meu amigo, Deus é pai, não é padrasto, meu amigo. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 30 minutos do primeiro tempo até aqui, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no Brinco de Ouro está assim.
Bugre 0, Santa Cruz também 0, Pedrão. Placar futebol interior Rivalo pela segundona paulista, o Osasco Audax venceu o Votorati por 2-0. O Botafogo vai empatando com o Remo em 1-1. E o Água Santa na Série D vai vencendo a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1-0. Placar futebol interior Rivalo. Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na melhor do Brasil. Futebol Interior. 31 minutos passados, 0 para o Bugre, 0 para o Santa. Diga, Marcondão. Quando eu citei por volta dos 13 minutos que o time precisa procurar mais o Herbert, o Cachoeira, o Maranhão, através do Carlos Eduardo, do João Paulo, porque são jogadores que estão mais próximos à grande área do adversário. E que o Herbert é o grande nome do time hoje. E o que acontece? Eles não recebem essa bola, essa deficiência da equipe. Então isso que me deixa muito preocupado com relação à evolução para um resultado positivo, em razão desta questão. A bola não chega nos 3 atacantes. Pode escolher bem o técnico, ele escolheu, mas a bola não chega nos caras. 32 minutos passados, vamos chegando próximo dos 33, segue tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. Por aqui, posse de bola é da equipe do Bugre. Sai jogando com o William Farias, próximo ao círculo central, tá na divisa do campo. Trouxe por dentro como opção agora o William Farias. Vem carregando essa bola pela intermediária, trouxe por dentro. Jogou João Paulo de primeira, tocou pro Emerson, conseguiu alcançar. E no carrinho por baixo, jogando pra lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Mas nesse lance, o jogador do Santa levou a pior, hein, Pedro Lino? Tem um jogador do Santa Cruz caído ali, Daniel. É dividida com o jogador do Guarani. Dividida com o Emerson do Guarani, só não... Aqui agora, o jogador do Santa Cruz, quem foi? Foi jogada do Emerson com... Nossa! Mas aí foi jogada do jogador do Santa Cruz, ele machucou o tornozelo porque o carrinho dele foi, além de ter sido maldoso, ele acabou se machucando. Lá vem a equipe bugrina, trabalhando de novo no campo de ataque. Chega nos pés agora do camisa número 15, Carlos Eduardo arriscou de longe. Teve desvio, vai pra linha de fundo, é mais um escanteio, o Índio Campineiro tá na esquina, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Guarani, agora é Emerson na cobrança, o Guarani pra cima, tentando abrir o placar no Brinco de Ouro. Bora dali pra não tomar ali 33, quase 34 da primeira etapa. É mais um escanteio, é o quarto escanteio do jogo, é o quarto da equipe bugrina. Quem vai pra cobrança é o camisa meia dúzia, o Emerson. Com a perna canhota fumegante, vai chuveirar na meta do goleiro Thiago Coelho. Autorizou, jogou na altura do segundo pau, subiu o desvio da zaga. Ela vem caindo na intermediária. Guilherme Cachoeira tentou fazer o desvio de cabeça, ela sobrou pelo lado direito. Chega nos pés agora do camisa número 3, o Maurício Antônio. Foi pro mano a mano na dividida, chegou com falta não dá, com falta não pode. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Mandando um abraço pro Fael Cardil, que diz que hoje vai lá na pizzaria do Dadá comemorar o aniversário da cunhada. O Vitor, acho que é Vitroni Silva, eu acho que é isso. Vitron, acho que é assim. Quem apostou abaixo de 1,5 gol apostou bem. Isso parece jogo de Maria, a bola não vai e nem vem. O Alexandre diz, pessoal pra cima de mim, meu amigo. Sou vacinado, Alexandre. Pra cima de nós não, né? Ô, pra cima dos caras que é cobrão de... Criado na quinta série. Aí tá de brincadeira. Aqui, essas brincadeiras aqui não enganam a gente não, pô. Isso é papo de Undaiá. Aí canta lá, Pedro Lino. Canta aí, Marcondão. Não, tô sério. Agora eu tô preocupado com o Guarani, que colocou o time legal em campo, mas a bola não chega. Quantas vezes você falou o nome do Cachoeira? Que, aliás, antes de começar o jogo, conversou com a gente. Ninguém. A bola não chegou ainda no cara. O Herbert pega a bola, sabe como? Na dividida com o adversário. Ele tem que pegar essa bola um pouquinho mais adiante. Ele é de velocidade, dá o drible. É isto. Ou será que eu vou ter que ir até lá? Ensinar como cruzar, né? Pô, brincadeira, né, cara? 35 minutos passados do primeiro tempo. A bola tá no campo de defesa da equipe do Santa. Thiago Coelho. E Santa sai mortinho. No campo de defesa. O quê, meu amigo? Time mortinho. O quê? Tá no ML já esse corpo aí.
Vem Fabinho, virando essa bola pro lado esquerdo. Dominando, tenta avançar no campo de defesa a equipe do Santa. Passa nos pés agora do Zé Mário, veio ajudar aqui no campo de defesa. Herbert em cima dele, implacável, tenta roubar essa bola para a equipe do Bugre. Foi na dividida no mano a mano com o Maurício Antônio, a bola saiu para a lateral, arremesso favorável à equipe do Santa. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E lá vem o Bugre. Guilherme Cachoeira pela intermediária, trouxe por dentro. Deixou pro João Paulo, arriscou de longe. Que perigo, que chance do Bugre foi essa, Pedro Lino? Belíssima jogada do Guarani, o João Paulo dominou a bola, chutou, a bola foi por cima do goleiro Thiago Coelho, é apenas tiro de meta pro goleiro do Santa Cruz. Que visão do jogo, meu amigo, que visão do jogo. Chamou, falou, Pedro Lino. Ô, Daniel, lembrando que hoje pela Série A teremos 2 clássicos, viu? Às 6h30 da noite, né? Teremos Palmeiras e Santos. E às 9 horas, aquele jogo que o filho chora e a mãe não vê. Qual é, Pedro? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Meu filho, é jogão na Série A. Tudo isso você acompanha também no Placar ao Vivo Futebol Interior Rivalo. Acesse e fica por dentro de todos os jogos que acontecem neste sabadão, dia 2 de maio de 2026. O jogo tá parado, teve falta no Brinco de Ouro da Princesa, cartão amarelo também. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente quem foi o premiado. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraçando ele, Marcelo Borges. Boa tarde, melhor equipe de transmissão. Grande Pedro Lino, Daniel Farias e Marcondão. Abraço, bom jogo. Abraço da gurizada. Ele que é o quê, Pedrão? O Marcelo Borges é o maior torcedor da Chapecoense da região. A Chapecoense dele que não vem bem das pernas, né? Não vem não, tamo junto, viu? O Remo também não vem, meu amigo. Vamos se abraçar e chorar junto. Teve gente premiada no jogo, Pedro Lino. Cartão amarelo pro camisa número 2, Ian do Guarani, está amarelado. É o primeiro amarelo na partida. E o primeiro da equipe do Santa. Primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Santa Cruz. Por aqui, posse de bola é da equipe do Santa, atacando pelo lado direito. Não, do Guarani, Daniel. Oh, desculpa, do Guarani, né? E vem por aqui a equipe do Santa. Eu tava com o Santa no ataque aqui, veio o Santa na mente. Recupera a equipe do Bugre. Errado? Vem por aqui a equipe do Bugre, atacando pelo lado esquerdo, com Guilherme Cachoeira, trouxe por dentro. Por baixo chegou o Eurico Lima, jogando para lateral. Que nome de vovozão Eurico, hein? Hein, Pedro? Eurico, não fabrico mais não, hein? É o nome do ex-presidente do Vasco, né? Eurico Miranda. Ih, rapaz, saiu o cartão vermelho pra gente do banco, viu? Arbitragem vermelhinho. Vermelhinho. Já vem. Não foi pra ele, não, foi? Foi pra ele sim, foi pro treinador. Não, foi pro... auxiliar. Foi pro assistente do Claudinei Oliveira do Santa Cruz. Tava na cara do Vanderlei, né? Porque o Claudinei, desculpa, o Claudinei tá reclamando com a arbitragem de forma contínua, desde o princípio do jogo. Por aqui, arremesso lateral pro Bugre. Emerson faz a reposição de bola. Jogou pro João Paulo, no meio de 3, conseguiu encontrar um encaixe, meu amigo. Mas não muito bem, porque o Fabinho recuperou para a equipe do Santa Cruz. Saiu no chutão com a perna direita. Vem sobrando na intermediária, de novo nos pés agora do Maurício Antônio. Vai arriscar de longe. Futebol Interior. A bola subiu e foi para longe do Brinco de Ouro da Princesa. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino. Ele chutou ali, a bola foi parar, sabe aonde, Marcondão? Perto daquela loja de fast food que tem no Laurão. Sei. Tem um fast food muito bom ali, a bola foi parar ali caro, perto. mas eu entendi. Agora, o cara não pode finalizar assim, sabendo que tem extremas, que tem 2 jogadores altos. Dava pra ter valorizado mais. Você tem o Maranhão, o Herbert na grande área. Você faz essa bobagem de botar a bola lá no Laurão, pô. Sem condição, Deus, né? Sem condição. E a torcida do Santa tá chegando aqui na transmissão, viu? Marcelo Guedes, Dali Santinha, avante Santinha, diz ele. Peia em cima, meu Santa Cruz. Tem o Vitor também que diz boa noite, irmãos. Brazucas assistindo de Angola. Tá ligadinho aqui na transmissão do canal Futebol Interior. Direto da Angola. O Isaac Freitas diz que o Santa vai ser 1-0 em cima do Guarani. E tem também o Marcos Cavalcante. Nossa, esse Patrick Alain aí ainda tá no Santa Cruz.
Pelo amor de Deus, disse ele. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, 41 minutos passados do segundo tempo. Daqui a pouquinho sobe a plaqueta luminosa com os acréscimos desse primeiro tempo. E daqui a pouco tem o show do intervalo, a análise e o comentário de Roberto Marcondes. Tudo isso no show do intervalo dos canais Futebol Interior. Por aqui vem a equipe do Bugre, trabalhando essa bola no campo de ataque pela intermediária, nos pés agora do Carlos Eduardo. Fez a cavadinha na profundidade pelo lado esquerdo. Domina com a canhota o Emerson. Cruzamento para dentro da grande área. Teve a chance João Paulo. A perna pesou 2 toneladas, Pedro Lino. Se o João pula, o endereço era certo. O jogador do Guarani, o Emerson, cruzou. O João Paulo não teve perna para tentar o chute, a bola foi para fora, é apenas lateral para o Santa Cruz. Bora dali para não tomar ali 41 minutos, quase 42. Vem trabalhando a equipe do Santa Cruz no chutão lá para o campo de ataque, mas ficou fácil para a equipe do Bugre recuperar, porque não tem ninguém no campo de defesa, o jogo está parado no brinco de ouro da Princesa. Teve gente sentindo dor na coxa aí, Pedro Lino. Marco Antônio sentiu a coxa, tá chorando ali. Pelo jeito deu estiramento, viu, Daniel? Sei não, viu? Já tem um jogador do Guarani se preparando para entrar. Marco Antônio deverá sair do time do Guarani. 42 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0. Vamos aguardar para quem vai ser a modificação do técnico Hélio Cizenando. E vem ele, Pedro Lino. Maurício Antônio vai entrar com a camisa número 16 no Guarani, o Renan Castro. Renan Castro vem para o brinco de ouro da Princesa, Marcondão. É triste quando você vê um atleta saindo de campo com uma lesão muscular, né? Mas acontece, porque você dá o máximo, né? Isso faz parte do serviço, tá na firma para trabalhar. Então isso que acontece. Mas é uma fragilidade do jogo envolvendo as duas equipes assim de forma brutal. Bem explícito mesmo a fragilidade. Um time chega e não consegue atingir o alvo, que é o Guarani, e o Santa Cruz está jogando pelo contra-ataque, que até agora não encaixou. Agora, como é limitado na questão de cruzamento perfeito, questão de um toque, vou ali, vou aqui, o Emerson é brincadeira, né? Pô, não pode, né? Pelo amor de Deus. Não é o Maurício Antônio. O Emerson, saiu o camisa número 6, Emerson, e entra o camisa número 16, Renan Castro. Então, no Guarani sai Emerson e entra Renan Castro para rivalo.bet.br. Tá aí então a informação de Pedro Lino confirmando a modificação da equipe bugrina. Chegando à marca dos 43 minutos, a bola saiu para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santa. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 43, quase 44 do primeiro tempo até aqui, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no Brinco de Ouro está assim, Bugre 0, Santa também 0, Pedrão. Placar Futebol Interior e Rivalo pelo Brasileirão, o Botafogo vai empatando com o Remo em 1-1, às 6h30 teremos Palmeiras e Santos, e às 6h30 também teremos Vitória e Curitiba. Placar Futebol Interior e Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, posse de bola é do Bugre. Jogada por dentro do João Paulo. Foi pro chão, pediu a falta. E o jogo está parado no Brinco de Ouro da Princesa. João Paulo sentindo muitas dores do tornozelo esquerdo, Pedro Lino. João Paulo sentindo dores. Vamos até 49, mais 4 de acréscimo. Acrescentou mais 4 minutos o árbitro do jogo. Vamos até os 49. Falta perigosa para a equipe do Bugre. Chance de perigo daí, hein, Pedro Lino? Chance de perigo, é falta perigosa pro Guarani, 45 minutos. Vamos ver quem vai pra cobrança, Daniel, já que o João Paulo machucou. Tá lá o Renan Castro. E também me parece o Renan Castro, que tá por lá. Vamos aguardar quem... E também parece ser o 4, o Jonathan Costa. Se for o Jonathan Costa, já vem aquela paulada, né? Tá lá Jonathan Costa, também tá o camisa número 15, o Carlos Eduardo.
E o 16 é o Renan Castro na bola, Daniel. Vamos para a cobrança de falta. 46 minutos do primeiro tempo, faltam mais 3 minutos para terminar. Vamos até os 49. Tem na cobrança por ali o Carlos Eduardo e tem também o camisa número 16, o Renan Castro. Jogadores no canto esquerdo do goleiro Thiago Coelho para fazer a defesa. Para impedir esse lance que pode ser o gol de inauguração no Brinco de Ouro da Princesa. Tem a chance a equipe do Bugre de abrir o placar em Campinas. Autorizou, bateu em cima da barreira. A bola vem voltando pela intermediária. Vem de novo a equipe bugrina. Cai nos pés dele, o camisa número 4, o Jonathan Costa. Fez a cavadinha pra dentro, desvio de cabeça, a bola ainda tá viva. Saiu o goleiro Thiago Coelho pra fazer a defesa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 46 minutos passados do primeiro tempo, quase 47 dessa primeira etapa. Final do jogo eletrizante e emocionante no Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores buscando resultado ainda nesse primeiro tempo. Querem porque querem marcar o seu ainda na primeira etapa. Cobrança de falta em favor da equipe do Santa. Tá no campo de defesa. Thiago Enes, virando pelo lado esquerdo, encontrou por ali agora o Eurico Lima. Joga na profundidade, a tentativa era para o Fabinho, não conseguiu domínio, a bola saiu para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Tem pressa o Índio Campineiro, vai fazer a reposição, tá no campo de defesa. Tocou por ali com o William Farias, devolução de novo para o Maurício Antônio. Trouxe pela intermediária, chega nos pés do Jonathan Costa. Aqui pelo lado esquerdo a opção é o Renan Castro, para ele que foi atendido. Tá no campo de defesa, ninguém se aproxima, ele vai levando, chegando próximo à linha que divide o gramado, trouxe por dentro na intermediária, a tentativa era para o João Paulo, chegou por baixo a roubada de bola, vem de novo a equipe do Santa. No contra-ataque em profundidade, fez a cavadinha, buscou a frente por ali com o Thiago Marques. No mano a mano, no bate e rebate, a equipe do Bugre tenta sair jogando no campo defensivo. Ela volta pela intermediária de novo com a equipe do Santa. Trouxe por dentro, passou por um, passou por dois, chegou por baixo, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada, lance normal do jogo. A equipe do Santa tem a posse de bola, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, ela vai saindo pra lateral. É arremesso em favor da equipe do Santa. Foi lance perigoso. O Santa tá buscando o primeiro gol no Brinco de Ouro, Pedro Lino. O Santa tá buscando o primeiro gol, bom cruzamento do jogador do Santa Cruz. O cruzamento era pro Zé Mário. Zé Mário que também já passou pela Ponte Preta, só que o zagueiro do Guarani mais esperto fez tirou a bola pra lateral. Cobrança de lateral pro Santa Cruz, que já foi cobrado, e agora tem Guarani no ataque, Daniel. Bola já em jogo, a equipe do Bugre tenta fazer velocidade no contra-ataque, não conseguiu domínio, ela sai de novo para lateral. 48 minutos, estamos no minuto final da partida desse primeiro tempo. Vai ter arremesso lateral em favor da equipe do Santa. Não tem pressa nenhuma a equipe visitante. Thiago Enes, esse que já passou pelo clube do Remo, jogou com toda a sua força lá pro campo de ataque, chegou na dividida no mano a mano, a bola vem sobrando, faz a proteção por lá o camisa 16, o Renan Castro, não deixou essa bola sair, é tiro de meta para a equipe do Bugre, que não há tempo para mais nada. Fim de papo no primeiro tempo. 0 para o Bugre, 0 também para a equipe do Santa. E o show do intervalo é todo seu, Marcondes. Valeu, Daniel Farias. Vamos pro intervalo de jogo aqui pela Rádio Futebol Interior. FI Play, som, imagem, no melhor do futebol. 0-0, primeiro tempo já foi. Quinta rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Agora os destaques com o repórter Pedro Lino. Fim de primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. Os jogadores vão saindo. Teremos algum jogador do Guarani falando agora no intervalo. Só para dar uma recapitulada aqui, Marcondão. Caso o técnico Hélio Cizenando queira fazer mudança, vamos ouvir o Thiago Enes antes? Tá o último passo ali para concluir gol. Tá aí o Thiago Enes, jogador do Santa Cruz, falando aqui. Sentindo o tornozelo naquela entrada com o Emerson. Isso, Foi ele que participou da jogada. Foi ele que participou. Vamos no banco de reservas do Guarani. Tem o Matheus Klaus e Nayan. Antes de passar vamos ouvir o jogador do Guarani? Um adjetivo para você nesse primeiro tempo, Carrapato, que não saía de perto dos jogadores do Santa Cruz. Como você avalia essa sua primeira partida na equipe titular e também essa análise do primeiro tempo? Boa tarde, né? A gente vem fazendo bons jogos, só que Carlos Eduardo dando em resultado positivo, né? Que é de falar da vitória. Mas sobre mim aqui, venho treinando bastante, estava esperando a oportunidade. O grupo também é um grupo bom, me abraçou muito bem. Então o máximo que eu tenho que fazer é correr, é dar vida, é batalhar por cada bola. E ver o que o professor tem que falar no segundo tempo, no intervalo. E no segundo tempo a gente vir sair daqui vitorioso. Tá aí o Carlos Eduardo falando, Marcondão,
No banco de reservas do Guarani tem Matheus Klaus, Inayan, Renan Castro, Rafael Donato, Natan Melo, Diego Torres, Dentinho, Cauã Jesus, Mirandinha, Guilherme Parede e Kevin. Pelos lados do Santa Cruz, Gabriel Souza, Rô Kennedy, na verdade o 16 já entrou. No Guarani o 16, o Renan Castro já entrou no lugar do Emerson. No Santa Cruz, Gabriel Souza, Rô Kennedy, William Alves, Pedro Favela, Alex Juan, Quirino, Vitinho, Renato, Newton, Heron e Marquinhos. Neste momento, Marcondão, o Guarani ocupa, com o empate, o Guarani está na 10ª colocação, na verdade na 7ª colocação com 7 pontos ganhos. O Santa Cruz está na 13ª com 5 pontos conquistados. Muito bem, e tem jogo da Série A rolando daqui a pouquinho, né, Pedrinho? Isso mesmo, tem jogo da Série A, Marcondão. Na Série A, a bola tá rolando no Newton Santos, famoso Engenhão. O Botafogo vai empatando com o Remo em 1-1. Às 6h30 teremos Palmeiras e Santos, Vitória e Curitiba. Às 8h30 teremos Atlético Paranaense e Grêmio. E às 9 horas a bola rola no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E confirmando os acessos, a 3, Rivalo, já terminou com Portuguesa e MAC. A 2 vai para a fase final e a 4 terminou hoje também. A 4 terminou hoje também. O São Caetano perdeu, na verdade empatou com o Penapolense. Penapolense conquistou o acesso depois da vitória por 2-1. E a Inter de Bebedouro conquistou o acesso em cima do Grêmio São Carlense ao empatar em 1-1 ontem no Sócrates Estamato. Na final teremos Inter de Bebedouro e Penapolense, os dois times na Série A3 do Paulistão do ano que vem. Muito bem, a 4, portanto, já conhecido os times que conseguiram acesso. Rivalo para você, rivalo.bet.br. Marcondão. Oi. Marcondão, o Daniel Farias vai soltar rojões neste momento. O Remo vira contra o Botafogo. Remo 2, Botafogo 1 pelo Brasileirão. Muito bem, daqui a pouco tem mais Pedro Lino, tem mais com o Daniel Farias. 5h54, agora tem Arthur Eugênio. O Campeonato Paulista da A4 já tem os dois times que conquistaram acesso. Ontem, Inter de Bebedouro. Hoje, Penapolense. Em 2027, Inter de Bebedouro e Penapolense no Campeonato Paulista da A3. Acompanhe tudo aqui no Futebol Interior. Muito bem, Arthur Eugênio conosco também, participando aqui da Jornada Esportiva, dando os parabéns. Que honra, às né? duas equipes, né? Parceiras aqui do Futebol Interior, o Penapolense, né? Clube Atlético Penapolense e também o time de Bebedouro, Internacional de Bebedouro, Inter de Bebedouro. Portanto, os dois times conseguiram esse acesso, vão para a Série A3, fundamental, importante, são times tradicionais do interior do futebol de São Paulo. Agora são 5h55, intervalo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani e Santa Cruz, 0-0. É verdade, vocês não imaginam. São dois times que já estiveram na primeira divisão do futebol nacional. Tradicionais, de grande torcida, camisa pesada. Pesa a camisa do Guarani, pesa a camisa do Santa Cruz, que estão hoje buscando novamente um espaço no cenário nacional. Hoje é a terceira divisão, que é a Série C, mas buscando para voltar à Série B. Primeiro tempo, encerrado no Brincão, 0-0. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o intervalo de jogo, né? Sobre esse jogo, primeiro tempo, o que fez o Guarani, o que não fez o Guarani nesse primeiro tempo de 0-0 com a equipe do Santa Cruz. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior.
futebol. Roberto Marcondes. Muito bem, meus amigos da Rádio Futebol Interior, 6h02, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. FI Play pra você, com a gente aqui na Rádio Futebol Interior, nossa plataforma. Meu amigo, dê o sinal de joinha, né? Faça sua inscrição aqui na Rádio Futebol Interior, participe das nossas transmissões esportivas, acione o sininho. Também, caso você não esteja ainda presente, né, no nosso Instagram, participe também, @Futebol Interior. Estamos com uma qualidade espetacular. Quinta-feira, nosso time do Futebol Interior do Instagram esteve presente em Araraquara e registrou a chegada à primeira divisão do futebol de São Paulo, a equipe da Ferroviária. E também está nesse momento em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, registrando, portanto, o empate entre São Caetano e Penapolense, 2-2, em razão da melhor campanha. Penapolense garante, portanto, vaga para a Série A3 Rivalo o ano que vem. E também ontem a equipe Inter de Bebedouro conseguiu registrar a presença garantida. Aliás, falando sobre essas duas equipes parceiras aqui do Futebol Interior, vem Arthur Eugênio com o recado dele. O Campeonato Paulista da A4 já tem os dois times que conquistaram acesso. Ontem, Inter de Bebedouro. Hoje, Penapolense. Em 2027, Inter de Bebedouro e Penapolense no Campeonato Paulista da A3. Acompanhe tudo aqui no Futebol Interior. Valeu, Arthur! Muito obrigado, Arthur Eugênio, conosco aqui também, nessa grande jornada esportiva, na partida entre Guarani e Santa Cruz, na quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho do jogo, conversar com você, torcedor do Guarani, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Futebol Interior, aqui pelo FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Primeiro tempo, o Guarani foi soberano em termos de números, 10 finalizações, 0 para a equipe do Santa Cruz. Esteve, portanto, mais próximo à grande área do Thiago Coelho, que é o goleiro do Santa Cruz, em relação ao adversário, que tentou algumas jogadas nas costas, principalmente do Emerson, que infelizmente saiu. Quando eu falo saiu, infelizmente, em razão de uma contusão, porque deveria ajustar o posicionamento dele. Sair por contusão realmente não é muito legal, mas não estava também fazendo uma grande partida. Vamos passar aqui o pano, não, mas não estava fazendo uma boa partida o Emerson. Não conseguia o cruzamento eficiente, não conseguia ter a marcação também eficiente no campo de defesa. A equipe do Santa Cruz, a exemplo das outras equipes, jogam muito nas costas do lateral esquerdo do Bugrino, e isso é muito ruim, tem que ser observado isso, até acredito que seja, mas e treina e que transporte isso para o jogo. O que não dá para aceitar uma deficiência sendo comum em todas as partidas, né, de uma forma homogênea. Isso é um absurdo. Se você comete uma falha aqui, uma falha ali de forma heterogênea, tá tudo certo, né? Porque é jogo, tudo no improviso. Vamos embora. Mas não apresentar a situação, porque todos os times atacam por onde? Atacam o Guarani como? Atacam o Guarani pelo lado esquerdo no setor do Emerson. Tanto é que o atacante Everaldo, que é muito conhecido e experiente atacante do Santa Cruz, já passou por grandes equipes do futebol do Brasil, Corinthians, Fluminense, onde foi campeão, jogou pouco, apareceu pouco no jogo. Por quê? O ataque principal do time pernambucano era em cima do Emerson. Então não dá para entender por que esse buraco nas costas do lateral do Guarani não é corrigido. Isso é inaceitável. Uma outra questão, uma coisa é você ter, o Guarani voltando agora, uma coisa é você ter uma composição de escalação perfeita, na minha opinião. O Hélio escolheu perfeitamente o ataque dele com o Herbert, o Cachoeira e o Maranhão. Para mim, excelente. E a entrada do Carlos Eduardo, que mais finalizou hoje, o meia. O João sumido. Excelente, mas essa bola, excelente desde que o jogador recebesse essa bola. Herbert tinha que receber essa bola um pouco mais à frente, porque ele gosta de jogar na profundidade, agudo. O Maranhão não recebeu uma bola dentro da grande área. Inaceitável, inadmissível, não dá para entender. Ou seja, se você tem dois jogadores com qualidade no meio de campo, são eles o Carlos Eduardo e também o João Paulo, você tem que trabalhar um pouco mais essa bola na questão de assistência. E essa assistência ela não aconteceu.
Então você tem que ter essa condição. Você tem que trabalhar melhor essa bola para dar assistência para o ataque. Efetivamente chegar. O Guarani finalizou 15 vezes. 15. Efetivamente nenhuma. Um time que faz 15 finalizações, porra, ele tem que acertar um, ele tem que fazer um gol. Tem que ser 1-0. Não pode ser 15-0. Isso é inadmissível. Voltando os times para o segundo tempo, vem aí Daniel Farias. Aqui de novo para comandar as emoções do segundo tempo de Guarani 0, Santa Cruz também 0. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente se houve modificação ou se volta tudo como terminou o primeiro tempo. Autoriza! Vamos pra reta final do jogo! Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na melhor do Brasil. Futebol Interior. Você acompanhou o show do intervalo com Roberto Marcondes, a enciclopédia do esporte, a língua afiada, a vista cirúrgica do futebol paulista, do futebol campineiro. E você acompanhou aqui no microfone dos canais Futebol Interior, que daqui a pouquinho ele tá de volta. Vem com a gente, vamos pra cima, porque o Bugre tá trabalhando no campo defensivo. Sai jogando por ali agora com camisa número 10, o Paulo, João Paulo, foi pro chão, rapaz. Chegou por baixo ali o camisa 26, o Silva. Primeira falta desse segundo tempo, não tinha nem um minuto do jogo, Pedro Lino. Mesma coisa do primeiro tempo, né, Daniel? A primeira falta foi antes dos 30 segundos. Agora a primeira falta foi antes do primeiro minuto de jogo. Teve uma mudança do Santa Cruz, Daniel. Saiu o Thiago Enes, camisa número 2. E entrou o Renato, número 19, no Santa Cruz. Será que ele sentiu naquele lance? Hein? Então, muito provável, né? Bem provável, né? Só que aí, o Renato é uma espécie de meio atacante, né? Vamos ver o que o Claudinei está preparando aí para esse segundo tempo. Por aqui, vem de novo a equipe bugrina, com o Herbert no campo de ataque. Fez o drible da vaca, chegou por baixo, por ali o camisa número 2. Rapaz, tô confundindo, viu? E lá vem o Bugre, pela intermediária, abrindo pelo lado direito, tá na grande área. Deixou para o João Paulo, no mano a mano, tem 2 na marcação. Abriu na ponta direita, deixou para o camisa número 2, o Inayan. Trouxe por dentro, Guilherme Cachoeira, no meio de 2, que jogada sensacional, tentou arriscar de longe, explodiu na zaga. Volta na intermediária, tenta sair jogando. A equipe do Santa Cruz foi pro chão, o jogo está parado, falta marcada. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, 2 minutos passados desse segundo tempo. 0 para o Guarani, 0 também para o Santa. É cobrança de falta no campo defensivo para a equipe visitante. Sai no chutão o Eurico Lima. Tentou fazer ligação para o campo de ataque. Na dividida, melhor para a equipe bugrina. Recupera no campo de defesa. Vai para o mano a mano, recua, joga no campo de defesa com o Jonathan Costa. Reduz, troca a bola com o Kaique França. De novo com o William Farias, trouxe por dentro, jogada errada, e a chance do Santa, bateu Kaique França! A bola voltou de novo pela intermediária, tá nos pés agora do camisa número 11, trouxe por dentro, na profundidade, não conseguiu o domínio, ela vai direto pra linha de fundo. Que defesa sensacional do Kaique França, mas que bobeada da zaga, Pedro Lino. Bobeada da zaga, a zaga do Guarani bateu cabeça, o camisa número 8, o William Farias, deu a bola de presente pro camisa número 23, Thiago Marques. Só que o Kaique França esperto fez a defesa. Kaique França sentindo 3 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Dando uma passada lá no YouTube, aproveitando que o jogo no Brinco de Ouro da Princesa está parado, mandando um abraço aqui para o José Marcelino Fernandes, que diz que está no campo. Que jogo feio, tecnicamente, o técnico mais perdido que segue em tiroteio. Sai lateral direita e entra e mano erra do mesmo jeito, sempre. Ian sem vontade de jogar bola, é a opinião do José Marcelino. Eu acho o Inayan melhor que o Ian, viu, Daniel? Também acho, viu? O Inayan pelo menos tem mais... O Ian é da base. Sim. O Inayan já tem mais bagagem. Na minha opinião, o jogo de hoje seria melhor o Inayan do que o Ian. O Wilson José diz aqui de Santos, 15 chutes a gol e continua 0-0.
Meu amigo, não é, aí esse que é a situação, viu, Wilson? Chutar, chuta, cara. Agora a direção ao gol que é o difícil, né, Pedrolino? O chute na direção do gol que tá difícil. Daniel, o jogo não teve aquela bola perigosa, teve agora o lance do Santa Cruz, mas aquela bola, nossa, o time merecia estar ganhando, não teve, né? No primeiro tempo. Mais de 1.060 aparelhos simultâneos ligados aqui na nossa transmissão. O nosso muito obrigado. Aproveitando aqui para bater aquele papo, porque o jogo tá parado no Brinco de Ouro da Princesa. Eu quero aproveitar e convidar você a deixar o seu like. Temos toda essa galera aí curtindo a transmissão e apenas 46 likes. Então deixa o seu like, é totalmente de graça. Aqui a gente não pede pix, não gira a tela. A única coisa que você tem que lidar é com essas caras aqui, né? Que é só o rosto bonito, né, Pedro? Mas de resto é totalmente de graça. Deixe seu like, fortalece a gente aí no nosso canal e na plataforma também. Nosso muito obrigado e eu prometo que o teu dedo não vai cair. 5 minutos passados desse segundo tempo. Vem de novo a equipe do Bugre, com o João Paulo pela intermediária. Vai avançando pelo lado direito, chega nos pés agora do Ian. Na dividida, quem chegou por lá foi o camisa 37 da equipe do Santa. Fazendo o afasto do perigo dali com o Edson Miranda. Bola já em jogo, vem de novo pela intermediária, tá nos pés do Ian, tá no campo de ataque a equipe bugrina, recua pro João Paulo, na linha aqui divide o gramado, ele toca pro Maurício Antônio, vira essa bola pelo círculo central, passando pelo Jonathan Costa, abre pelo lado esquerdo, vem em movimentação agora com o Maurício Antônio, tentou no mano a mano, a bola vem de novo pela intermediária, cai por dentro a equipe bugrina, no mano a mano vem por ali o Thiago Enes. E aí a pergunta que eu faço, ô Pedro Lino, eu acho que eu tô me confundindo, quem é esse daí, hein? Eu tô vendo o número 2 na camisa dele, rapaz. Confusão total, vai aparecer aí no lance agora. Vamos ver se de perto melhora. É 26. Eu vi o Silva. É o Silva. Eu vi o 2, eu falei, mas o Thiago Enes não saiu, Era rapaz? só mais um Silva, viu, Daniel? Era só mais um Silva, cuja a estrela não brilha. E lá vem a equipe de novo do Santa. Em velocidade pelo lado direito. Joga na infiltração. Sente um bom momento a equipe visitante. Cruzamento para dentro da grande área, o desvio de cabeça do Maurício Antônio. A bola ainda tá viva, tá na intermediária lá pelo lado direito. Vem a equipe do Santa. Deixa essa bola sair, vai vir novo arremesso. 6 minutos passados do segundo tempo. Devolução, abre na ponta direita, já no campo de ataque a equipe do Santa. Vira esse jogo pelo círculo central, deixando com o Edson Miranda. Na linha que divide o gramado, toca pro Zé Mário. Vem ajudar na marcação, ele não teve outra opção senão recuar e recomeçar lá com o Thiago Coelho. Sai jogando na meia-lua o arqueiro da equipe do Santa. Devolução de novo para ele. A equipe do Guarani começa a avançar a sua linha de ataque. Traz pelo lado esquerdo. Roubada de bola sensacional com Guilherme Cachoeira. Toca na frente para o João Paulo. Vem para o mano a mano. 2 na marcação. No bate-rebate ele deixa essa bola sair. Arremesso lateral favorável à equipe do Santa. FI Play é som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 7 minutos passados do segundo tempo. Vem trabalhando aqui pelo lado direito o Ian. Roubada de bola da equipe do Santa, mas o árbitro já está pegando irregularidade no lance. Tava na banheira e se ensaboando, Pedro Lino. Para tudo. E essa banheira não é boa. Qual que é a banheira? Boa, Marcondão? Da minha casa. Rapaz, o outro é patamar. Tem banheiro em casa, rapaz. O meu tem chuveiro e é na cuia, viu? E olha lá. Por aqui, 7 minutos, quase 8. 8 minutos passados desse segundo tempo. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. Cobrança de falta para a equipe bugrina. Já no ataque, a equipe do Bugre. Chega nos pés agora do Herbert pelo lado esquerdo, da próxima grande área. Vem pro mano a mano, trouxe por dentro, invadiu. Teve a chance de cavar um pênalti. Devolução de novo por dentro, a bola vem sobrando. Chega o corte do Zé Mário, afasta o perigo. Naquele lance, a bola saiu pra lateral, mas naquele lance era pro Herbert cavar aquele pênalti, hein, Marconde? E ele foi atingido, né? O toque chegou na canela dele. Jogado, viu? Pô, na perna dele. Meu, sentiu o toque na perna, cai, meu. Se derrete, vira uma gelatina. Aproveita que não tem VAR, né, o Marconde? Mesmo se não tivesse, né? Mesmo se tivesse. Você viu o furo agora do nosso camisa 10 agora? Então. Perdendo. A gente corre de um lado, tem João. Mas do outro tem Torre. Então, antes deles do que Torres, né? Não, você corre de um lado, tem João. Você corre do outro lado, tem Torre, então você fica perdido. Não pode. Né? Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa porque tem corpo estirado no chão, Pedro Lino. Tem corpo estirado no chão, Daniel. O corpo estirado é o 37 do Santa Cruz. É ele mesmo, Everaldo, depois da falta do João Paulo. Ele segurou o pé do João Paulo, rapaz. E ele que fez a falta, tá? Não foi falta em cima dele, não.
Não, ele segurou o pé do João Paulo. Isso é cartão amarelo. Cartão Mas amarelo. Perceberam que o Santa voltou melhor que em relação ao primeiro tempo. Não, voltou. O Guarani continua a mesma coisa, no mesmo patamar. O Santa Cruz voltou diferente, um pouquinho melhor. Deu uma arrumada o Claudinei Oliveira. O Fael Cardio diz que na hora que tu levantou, ele achou que tu tinha ido lá pro Brinco de Ouro, o Marconi. Ensinar os jogadores do Guarani a cruzar. Não, ele foi só beber uma água, Fael. 9 minutos do segundo. Essa galera resenha demais, por isso que eu gosto de estar aqui, viu? Vem trabalhando de novo a equipe do Santa. Tenta sair no campo defensivo. No mano a mano, a equipe do Bugre tenta roubar essa bola ainda no campo de defesa. Chega nos pés agora do Silva, caindo pelo lado esquerdo. Ele procura alguém desmarcado. Tocou mais à frente, a tentativa era para o Everaldo. No mano a mano, a bola ainda tá viva. Ninguém domina, ninguém bota no chão e diz ela é minha. Ela vem sobrando de novo aqui pelo lado esquerdo. Chegou com falta em cima do Renan Castro, hein, ô Pedro Lino? Falta do jogador do Santa Cruz em cima do Renan Castro. O árbitro tá lá conversando com os jogadores, do senhor Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina, e merecia um amarelinho aí, hein, Daniel? Essa pergunta eu passo pro Marconi. Não, ele foi no corpo claramente. O zagueiro da equipe do Santa Cruz, foi no corpo. Do Guilherme Cachoeira. Do Cachoeira, claramente. Tanto é que o braço dele abriu, né? Pegou na nuca do Cachoeira. O Cachoeira foi atropelado. O pessoal tá confundindo as coisas aí, hein? Por aqui vem de novo a equipe do Santa. Domina pelo lado esquerdo com o Everaldo. Cavadinha, jogado lá pra frente. A tentativa de ligação é pro Thiago Marques. Tem 2 na marcação. Recua pro Kaique França. Na fogueira, o arqueiro bugrino trabalha essa bola agora com o Maurício Antônio. Na intermediária, deixa pra dentro com o William Farias. Toca de primeira, buscava por ali o Carlos Eduardo. Roubada de bola da equipe do Santa. Tem a chance por ali agora o camisa 17. Trouxe pela intermediária. Abre pelo lado esquerdo. Já nos pés do Everaldo. Trouxe por dentro. Chega a zaga. O Kaique França já tinha ido na saudade. Afasta o perigo dali. Ela vem caindo de novo para a lateral. João Paulo joga pro lado. É arremesso em favor da equipe do Santa. O Kaique França deu bug. Parece o goleiro de Play 5, hein, ô Pedro Lino? Parece aquele goleiro do Play 2, sabe? Quando você chuta, o goleiro vai para um lado, aí trava. Parecia goleiro de PlayStation 2. Mas será que a gente presenciou uma falha na Matrix, Pedro? Será? Será? Vocês são muito resenha. 11 minutos passados, vem de novo a equipe do Santa. Arremesso lateral, fez a reposição Zé Mário. Na dividida de novo, chegou por ali o Emerson jogando para lateral. Novo arremesso para a equipe visitante. Faz a reposição por ali o Zé Mário. Pela intermediária, a bola ainda tá viva, tá no alto, meu amigo. Ninguém domina. Faz o desvio de cabeça, caiu agora nos pés do Guilherme Cachoeira. Tentou tocar de primeira. Foi puxado, foi pro chão, pediu a falta. O árbitro, em cima do lance, marca a falta, Pedro Lino. Em cima do lance, o árbitro marcou a falta em cima do Herbert. Maranhão. Maranhão? Não é Maranhão 19, falta pro Guarani, 12 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro. E Marcondão, será que com esse empate o Hélio cai? Acho que não. Dependendo se um empate num jogo ruim por parte do Guarani, como está acontecendo agora, é provável que ele balança bastante, tem que segurar num cipó. Senão, é problema. Porque o Guarani está dando muito campo para a equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz tem um time limitado, mas é um time experiente. Os caras sabem encurtar caminho, essas coisas todas. Precisa voltar para o jogo que saiu, né? A gente até brinca, né? A alma saiu do corpo. Tem que voltar para o corpo para tentar viabilizar jogadas. Bora dali para não tomar ali. 13 minutos passados do primeiro tempo. Vem de novo a equipe do Bugre. Trabalhando em velocidade pelo lado direito com o Ian. Foi na força e na vontade. Jogou para dentro. Não tinha um pé no meio. E ela vai direto para a linha de fundo. Que jogada do Ian, mas não tinha um pé por ali para jogar para dentro da rede, Pedro Lino. Boa jogada do Ian. O Ian cruzou na pequena área. A bola foi para fora. É apenas tiro de meta para o goleiro do Santa Cruz. Alô, torcedor. Bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. E olha quem vem. Passados 13 minutos do primeiro tempo até aqui. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Bugre, 0. A Cobra Coral, também 0, Pedro Lino. Placar Futebol Interior e Rivalo. Pelo Brasileirão, o Remo venceu o Botafogo por 2-1. Pela Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Náutico em 1-1. E pela Série D, o Água Santa venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1-0. Placar Futebol Interior e Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade.
É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. O Campeonato Paulista da A4 já tem os 2 times que conquistaram acesso. Ontem, Inter de Bebedouro. Hoje, Penapolense. Em 2027, Inter de Bebedouro e Penapolense no Campeonato Paulista da 3. Acompanhe tudo aqui no Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os Vai mudar. dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na melhor do Brasil. Futebol Interior. Teve troca onde, Pedro Lino? O Guarani sai o camisa número 11, Ebert, e entra o camisa número 22, Mirandinha. Sai o Ebert e entra o Mirandinha no Guarani. Tá aí então a modificação do técnico Hélio Cizenando e o comentário seu, Marcondão. Eu não entendi bem essa mudança. Ele tinha que tirar o meia, né? Que essa bola não chegou no Herbert, né? Uma tentativa do Ian agora pela direita. O Ian, ele bateu para a grande área. Quem tinha que ter encostado nessa bola era o Cachoeira, não o Herbert. Então, ele tirou... O próprio William Farias o que ele também. mostra? Ele mostra agora com essa alteração que vai jogar pelas beiradas, com o Mirandinha para um lado, o Cachoeira do outro lado e centralizado o Maranhão. Pode acontecer isso. A ideia é legal. Vamos ver se na prática dá resultado. E lá vem o Bugre no contra-ataque com Guilherme Cachoeira. Jogou pro Maranhão, bateu de primeira. Ficou fácil pro goleiro Thiago Coelho. Fazia a defesa. Faltou capricho nesse lance, hein, Pedrão? Faltou capricho do Maranhão. Boa defesa do goleiro Thiago Coelho. Segue 0-0 no Brinco de Ouro. O Fael Cardil faz a mesma pergunta, viu, Marcondão? Vai. Não entende por que tirou o Mirandinha... porque Herbert. colocou o Mirandinha e tirou o Herbert. Na opinião dele, tinha que sair o Maranhão. Isso aí, exatamente isso. Ou tira o meia, pega o Herbert e faz com um homem de chegada. Também pode ser interessante. Mas não deveria ter tirado o 11, não. E olha o Bugre, atacando pelo lado direito com o Ian, cruzou pra dentro de novo nas mãos do goleiro Thiago Coelho. Tá faltando capricho nesse último passe, Pedro Lino. Mais um bom ataque do Guarani. O Thiago Coelho esperto fez a defesa. Tem um jogador do Santa Cruz caído lá, Daniel, 26. O 26 do Santa Cruz é o Silva. Ele tá caído e tomou amarelo. Então, mais um amarelo na partida. O camisa número 26 do Santa Cruz está amarelado. F-Play, som e imagem no melhor futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Diga lá, Marcondes. O jogo tá muito ruim, muito ruim. Ele caiu demais a qualidade, né? Quando eu citei que a equipe do Santa Cruz voltou melhor em relação ao primeiro tempo, tanto é que posse de bola hoje está melhor que do Guarani. Está com 50 alguma coisinha contra 40, 42, 43 do Guarani, 46. Mas o seguinte, não é contra. A proposta do Hélio é interessante. Você colocar 2 enfiados pelas extremas, que é o Maranhão e o próprio Mirandinha, mas a referência com o Maranhão, né? Cachoeira de um lado, Mirandinha do outro e o Maranhão centralizado. Só que você vai tirar o Herbert, onde o Herbert não recebeu essa bola. Não teve essa condição. Essa é uma questão muito importante para ser destacada. O Herbert não recebeu uma bola dos meios, do Carlos Eduardo e também do João Paulo. Ele tinha que ter mexido no meio de campo. A peça tinha que ser mexida no meio de campo para você poder formatar esse ataque de uma forma diferente. É isto. Nada contra a alteração. Eu até entendo que a alteração, a entrada do Mirandinha, a proposta de jogo a partir de agora com extremas e uma referência é legal, pode dar resultado? Pode, mas o meio precisa trabalhar essa bola para essa bola chegar. Tá aí então, meu amigo. Roberto Marcondes, sempre cirúrgico na sua análise nesse jogo até aqui. Por enquanto, Guarani 0, Santa Cruz também 0. Tem gente nova no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco Pedro Lino confirma pra gente quem entrou e quem saiu pela equipe do Santa. Por aqui, 18, quase 19 minutos do segundo tempo. É arremesso lateral agora em favor da equipe do Santa. Tá no campo de ataque, teve troca-troca. Vai entrar o 18. Quem é a fera, o Pedro Lino? 18 é o Vitinho.
Tá em campo então o Vitinho, camisa 18. Confirma pra gente quem saiu, me parece que foi o Patrick Alan, foi isso mesmo, Pedro Lino? Isso mesmo, saiu Patrick Alan no Santa Cruz e entra o 18 Vitinho. Sai Patrick Alan e entra Vitinho no Santa. Tá vendo só? O que o Claudinei fez? Ele mexeu na onde? O time não cresceu jogando pelas beiradas do Santa Cruz? Ele mexeu onde que o time não estava funcionando para chegar essa bola? Ele mexeu no meio de campo. Ele tirou o Patrick Alan e colocou mais um menino de ataque. Então, ele teve uma visão totalmente diferente em relação de mexida tática em relação ao técnico Bugrino. Ainda falando sobre a modificação do Hélio Cizenando, o Fael Cardil disse aqui que com essa troca o técnico praticamente está pedindo demissão, porque o Herbert, na opinião dele, é o melhor em campo da equipe do Bugrino. Eu também entendo que sim, mas lembrando que, e destacando, a proposta de jogo do Guarani agora é legal também, com dois extremos, Cachoeira e Mirandinha com o Maranhão centralizado. Só que, na minha opinião, não sairia o Herbert, sairia um dos meias, o Carlos ou o João. Bora dali pra não tomar ali 20 minutos passados do segundo tempo. Vem a equipe do Bugre, João Paulo jogou pro Guilherme Cachoeira, mas já estava na banheira e se ensaboando, Pedro Lino. O Guilherme Cachoeira estava na banheira e esta banheira não é boa, Daniel. Alô, torcedor, Bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 20 minutos do segundo tempo até aqui, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E no Brinco de Ouro está assim, Bugre 0, Santa também 0, Pedro Lino. Placar Futebol Interior do Rivalo, às 7 horas da noite teremos 3 jogos com o time paulistas. Pela Série C, o Confiança enfrenta a Inter de Limeira. Pela Série D teremos Português e Madureira e Sampaio Correia do Rio de Janeiro contra 15 de Piracicaba. Placar Futebol Interior do Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade é só na Rivalo. O QR Code está na tela para você fazer o cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Faria. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na melhor do Brasil. Futebol Interior. Aproveitando que o jogo está parado no Brinco de Ouro da Princesa, eu quero agradecer a audiência da galera no YouTube, o nosso muito obrigado. 514 likes, será que a gente consegue propor um desafio aí para chegar nos 700, ô Pedro Lino? Será que a gente... Será? Será? Será, Roberto Marcondes? Será? O Marcondes deu a vida nesse comercial, viu? Deu, viu? Galera, ele não queria fazer, não. Não queria fazer, não. Muito legal a participação da galera, né? Muito obrigado. Eu tô preocupado com o Guarani. Tô vendo que teve uma jogada agora do Carlos Eduardo que enfiou aqui pro Cachoeiro, que foi interessante, né? Uma jogada que tem que ser de meia. Essa jogada de meia. Tem que acontecer várias vezes isso. Só que eu vejo um Guarani muito limitado com relação ao último toque. Precisa corrigir muito isso. Eu terei muito trabalho essa semana no Guarani para acertar essa questão do último passe. Por aqui, 22 minutos passados do segundo tempo. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. Tem jogador Carlos Eduardo do Bugre sentindo perna aí, saindo para atendimento. Pedro Lino. Carlos Eduardo sentiu, tá mancando ali. Pelo jeito, teremos mais uma troca no Guarani, viu, Daniel? Ih, rapaz, quem entra e quem sai. Não vai dar mesmo pra ele, ô Pedro Lino? Nem com água milagrosa? Ele, então, tem aquele spray milagroso, vai pro jogo. Vai voltar. Já tomou o remédio, vai voltar. Tá certo. Sabe o que tem nessa água, meu amigo? Por aqui, posse de bola do Bugre. Sai recuperando essa bola pelo lado esquerdo, chega nos pés agora do Mirandinha. Abre pelo lado esquerdo da intermediária, já tocou pro João Paulo. Devolução por dentro. É a chance do Bugre. Chega com o William Farias. Demorou demais, perdeu a posse de bola. Contra-ataque agora da equipe do Santa, passando a linha que divide o gramado. Chega nos pés do Fabinho. Foi calçado, foi pro chão, tá parado, tá pedindo a falta. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, Pedro Lino. Falta do camisa número 8 do Guarani, William Farias, está amarelado. Falta em cima do atacante do Santa Cruz. Falta perigosa, 23 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro. Falta desnecessária, hein, Marcos? Outra coisa, pô. Lê o jogo, porra. Sabe, se tem o Renan na cobertura, pra quem fazer a falta? Aí é bola parada. Pô, é bola parada com os grandalhões da equipe do Santa Cruz. Pode ser 1-0 pros caras, velho. Vamos para a cobrança de falta.
Cobrança de falta para a equipe do Santa. Lance perigoso na marca dos 24 minutos do segundo tempo. Jogada para dentro da grande área, a bola ainda está viva, teve desvio da zaga. Vem caindo pelo lado esquerdo, mas a posse de bola ainda é do Santa. Fez a proteção, deixou ela sair para a lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Santa. Camisa 37, Everaldo foi pro mano a mano com Guilherme Cachoeira, melhor para a equipe do Santa. 24 minutos passados desse segundo tempo. Segue tudo igual no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Bugre, 0 também para o Santa Cruz. 0 para o Santa Cruz. Arremesso lateral, Everaldo jogou para dentro da grande área. A bola chegou no corte, afastando o perigo dali a zaga da equipe bugrina. Fez a ligação para o campo de ataque, vem pro mano a mano na dividida. Chegou por ali o Maranhão, tentou domínio da bola, mas chegou com falta, disse o árbitro do jogo. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali 24, quase 25 desse segundo tempo. A posse de bola é da equipe do Santa Cruz, está no campo de defesa. Recomeça jogando por ali com o Eurico Lima. Virando essa bola na marcação, chega por cima ali o João Paulo. Tenta recuperar essa posse de bola para a equipe bugrina. Ele recua para o goleiro Thiago Coelho. Sai jogando pela intermediária. Tá nos pés agora do Silva. Ele que já está amarelado. Abre na ponta direita ainda no campo defensivo. Cavadinha buscando o campo de ataque. Melhor para a equipe bugrina que sai jogando agora com Guilherme Cachoeira pela intermediária. Trouxe por dentro. Não conseguiu o domínio da bola. Melhor para a equipe do Santa que sai jogando pelo lado direito. Vem pro mano a mano por ali com o Edson Miranda. Roubada de bola da equipe do Bugre. Tá no contra-ataque no campo ofensivo. Trouxe por dentro. Guilherme Cachoeira tem a chance para fazer. Tirou o doce da boca da criança. Tinha endereço certo, Pedro Lino. Belíssimo contra-ataque do Guilherme Cachoeira. O camisa número 17 do Santa Cruz, Ronald, fez ali o tranco. A bola foi para fora, é escanteio para o Guarani. 26 minutos do segundo tempo, segue 0-0 no Brinco. É a segunda metida de bola do Carlos Eduardo. Tá com visão de jogo. Ele tá fazendo a função dele e a do João Paulo, os dois. O João Paulo tá dando uma de Torres. Vamos para mais um escanteio. Mas vai ter troca-troca também. Vem um camisa 5, Pedro Favela, hein, Pedro Lino? Bom jogador, hein, Favela. Vem aí o Pedro Favela no Santa Cruz. Vamos ver quem vai sair. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. Nossa, mas foi na hora. Mas foi em cima do méritos pro zagueiro. Agora tem um detalhe, o passe do Carlos Eduardo foi fantástico pro Cachoeira. Agora o Cachoeira ele deu um toque muito forte pra frente e não protegeu a bola. Se ele der um corte mais curto pra dar finalização, ele tinha tudo pra marcar o gol do Guarani. Então a bola saiu muito da frente. Saiu muito da frente, certamente o zagueiro conseguiu encurtar o caminho. Vamos para a cobrança de escanteio, João Paulo na cobrança, com a perna direita, jogou para dentro do segundo pau, teve o desvio, a bola vem sobrando na intermediária, a equipe do Bugre chega com os pés direitos por ali, fazendo recuo, joga essa bola lá atrás para o Maurício Antônio, ele recua, recomeça com Kaique França lá no campo de defesa, o arqueiro bugrino está na meia-lua da grande área, vai levando essa bola com a perna canhota, tenta buscar de novo a ligação ofensiva, trouxe na intermediária, dividida por ali com ele, o camisa número 3, o Maurício Antônio, vai na profundidade, a tentativa de ligação era para o Maranhão, a bola foi correndo demais, ficou fácil para o Thiago Coelho fazer a reposição de bola com um chutão com a perna direita. A bola volta no campo defensivo para a equipe bugrina, recomeça a equipe campineira, sai jogando pela intermediária, mas estava na banheira e se ensaboando o Maranhão. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui, 27 minutos, vamos nos aproximando dos 28 da segunda etapa. Vem de novo a equipe do Santa em velocidade pelo lado direito. A bola vem chegando nos pés agora do Ronald, camisa 17. Vai pro mano a mano na ofensiva, tá próximo à grande área. Tem a chance de invadir, chegou o corte por baixo, não bate, rebate. Chega afastando o perigo por ali, o Renan Castro não quis saber de brincadeira. Ela vem sobrando na intermediária, a equipe do Bugre tenta sair jogando no contra-ataque, no mano a mano, tinha dois na dividida, ficou Marcondes. Difícil pra ele. Foi pro chão, o jogo está parado, está marcada a falta em cima do Maranhão. 28 minutos no Brinco de Ouro da Princesa. Diga, Marconde. Eu comentei com um amigo meu que inclusive ele tá no jogo, um grande abraço pro Guilherme Marchiori. Eu falei que esse time do Guarani é muito mal treinado. Muito mal treinado. Muito mal treinado. Sim, concordo. Não esboça uma reação, não esboça um chute, um ataque. O Guarani é um time previsível. Eu assisti todos os jogos até agora. Ele é previsível. O que ele está jogando hoje, ele jogou contra a Ferroviária,
contra o Maranhão, contra o time lá do Gilson Kleina. Ele joga rigorosamente igual. Tanto o lado positivo da situação, como o lado negativo também. Tem muitas falhas. Então é um time previsível. Será que o Luca não faz falta nesse time? Claro que não. Leva ele pro seu time. Sobe. Sobe pra onde? Sobe de avião. Marília. Sobe pro... Não, de avião pra ir até Marília. Pra ir até... vai até Marília. Eu molho a boca, pô. Não passava um vento, viu, Marcucci? Não passava um vento. Por aqui vem de novo a equipe bugrina. Os caras com João focam, né? Os caras não vão açougue, com João né? Paulo. Chega com William Farias na intermediária. Tenta afastar por ali, na aproximação, de novo ele. O camisa número 15, o Carlos Eduardo. Vira do lado esquerdo. Guilherme Cachoeira em profundidade. Já toca um pouco lá na frente pro Mirandinha. De novo, devolução pro Carlos Eduardo. É a chance da equipe do Bugre. Vai valorizando a posse de bola. Trouxe por dentro. Chegou com o João Paulo. Ele segura essa bola. Tenta arriscar de longe. Em cima do William Farias, meu amigo. Aí fica difícil. Bola volta de novo no campo defensivo da equipe bugrina. Chegando os pés agora do Maurício Antônio. Passando a linha que divide o gramado. Ele já toca um pouco mais à frente pro William. Vem pro mano a mano. Em cima dele tem um camisa 37, o Everaldo. Marcação implacável da equipe do Santa Cruz. Abre no lado esquerdo ainda no campo ofensivo a equipe bugrina. Na profundidade agora com o Carlos Eduardo. Chega pro mano a mano. Quem tá na posse de bola agora é ele, o Mirandinha. Trouxe por dentro. Jogada por cima, tem dois em cima dele. Cruzou pra dentro da grande área. A bola sobrou de novo com o João Paulo. Deixou pro Ian um pouco mais à frente. Jogou pro Guilherme Cachoeira. É um bom momento do Guarani. Tem dois na marcação. Abre na ponta direita, jogou cruzado! Marco Bobeira tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino. Belíssima jogada do Guilherme Cachoeira. Ele tirou o zagueiro do Santa Cruz, cruzou. A bola desviou no peito do Maranhão e foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Thiago Coelho. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 31 minutos do segundo tempo até aqui, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim, Bugre 0, Santa Cruz também 0, Pedrão. Placar Futebol Interior Rivalo pela Série D, o Iguatu vai empatando com o Motoclube em 0-0, o ABC vai empatando com o Central em 1-1 e pelo Brasileirão, o Palmeiras vai empatando com o Santos em 0-0, 5 minutos de jogo. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade e é hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. O Campeonato Paulista da A4 já tem os dois times que conquistaram acesso. Ontem, Inter de Bebedouro, hoje Penapolense em 2027, Inter de Bebedouro e Penapolense no Campeonato Paulista da 3. Acompanhe tudo aqui no Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem a equipe do Bugre, jogada pra dentro da grande área, chegou de primeira Guilherme Cachoeira. Futebol Pegou muito Interior. embaixo da bola, jogou muito longe, é tiro de meta para a equipe do Santa. Público e renda, Pedro Lino. Público e renda no Brinco de Ouro da Princesa, público pagante 4.644, público não pagante 906, público total 5.550, 5.550 para uma renda de R$ 104.710. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, tiro de meta já cobrado da equipe do Bugre. Tenta fazer a ligação lá pro campo de ataque. Chega nos pés agora dele. Mirandinha. Imprime velocidade. Pegou a faixa do BRT. Engatou a quinta marcha. Trouxe por dentro. Tem dois em cima dele. O jogo está parado. A falta está marcada. Mirandinha tá no chão, Pedro Lino. Falta perigosa pro Guarani em cima do Mirandinha. É amarelo pro 37 Everaldo. Mais um amarelo na partida. Falta perigosa pro Guarani. 33 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Lance perigoso para a equipe bugrina. Falta favorável à equipe campineira. Mirandinha foi pro chão, recebeu a falta próximo ao canto direito da grande área do goleiro Thiago Coelho. Mas antes vai vir troca-troca na equipe do Santa.
Pedro Lino atento nas modificações do técnico Claudinei Oliveira, que é outro técnico que tá com a corda no pescoço, meu amigo. Esse jogo tá valendo muita coisa. Não tem a ver com título, não tem a ver com tabu, tem a ver com permanência, meu amigo. Tem a ver com permanência. 34 minutos passados até aqui, 0 para o Bugre, 0 também para o Santa. Marcondão, a análise do jogo. Primeiro, eu não achei que foi falta, não. Não. Lance normal, Mas o juizão marcou chance para a equipe bugrina aí para poder fazer um gol. Muito ruim o futebol, né? Não agrada, não consegue apresentar evolução. Foi assim, está sendo assim no jogo. Um atleta que vem se destacando nesse pobre futebol é o Cachoeira, né? Começou a ser alimentado e com isso está mostrando serviço, está sendo objetivo, está sendo um atacante de beirada interessante. Então, para mim, até agora, o Cachoeira que começou a receber essa bola. Não é do João, e sim do Carlos Eduardo. Deixar claro isso. Tá certo. 34 minutos, quase 35. Vamos para a cobrança de falta. Quem tá lá na cal, ô Pedro Lino? Quem tá lá é o Cachoeira e mais um que eu não... Carlos Eduardo. É com ele, Carlos Eduardo de primeira no travessão. A bola ainda tá viva, é a chance do Bugre. Jogada pra dentro da grande área, no bate, rebate, afasta o perigo. Que chutaço fulminante, tinha endereço certo, Pedro Lino. Belíssima cobrança do Carlos Eduardo, ele chutou, a bola bateu na trave. Quase o primeiro gol do Guarani, 35 minutos do segundo tempo, segue 0-0. No momento que temos substituição no Santinha. Quem entra e quem sai. Sai o 7, Fabinho, e o 17, Ronald. Então sai Fabinho e Ronald, entram Eron e também Marquinhos no Santa Cruz. Ih, meu amigo, merecia o gol. Viu? O Carlos Eduardo merecia o gol. Merecia o goleiro não pegava não, mano. Não. Sim, chegou atrasado, igual o salário dele. Então, assim, a bola bateu na trave, mas merecia o gol. Ele sai de um time que não paga, vai pro outro que não paga, um goleiro assim. É complicado isso, né? Mas é assim, as dificuldades existem. Eu não tô aqui pegando o pé, mas não, mas quando? Tem cartão amarelo aí pro Eurico Lima, Pedro Lino. Confirma pra gente. Isso mesmo, Eurico Lima, o camisa número 3 do Santa Cruz está amarelado. 36 minutos passados desse segundo tempo. Teve troca-troca no Santa. Pedro Lino confirmou pra gente as modificações do Claudinei Oliveira. Ainda tem cartucho pra queimar, Pedro Lino? Não, já foi tudo. Já foi tudo. E o Hélio Cizenando? O Hélio Cizenando ainda tem, fez apenas 2. E, Daniel... Eu, na minha opinião, com os dois atacantes rápidos, o Mirandinha e o Cachoeira, e agora o Carlos Eduardo deu uma acelerada no jogo, eu colocaria o Kevin no time. Daniel, no Brinco de Ouro a torcida vai ficando impaciente. E os que mais estão cobrando é Hélio Cizenando e o atacante Maranhão. E lá vem de novo a equipe bugrina, com Guilherme Cachoeira pelo lado direito, cruzamento pra dentro da grande área, vai tentar de bicicleta! A Maranhão vai chutar. Não consegue fazer nem o simples, quer fazer o difícil, Pedro Lino. Maranhão tentou ali uma bicicleta na marca do pênalti e ainda tomou o cartão amarelo. Na hora caiu a corrente, o Maranhão, mais uma jogada do Cachoeira. O Maranhão é o seguinte... Ele tinha que usar bem, pô, ele é alto, corpão. Pô, usa o corpo, protege a bola, não deixa o marcador chegar, tomou a frente da jogada, protege. Ó, percebe nas alterações aí, depois você me fala se eu tô vendo bem o jogo ou não. Dá uma olhada. Vem Guilherme Parede e Kevin. Guilherme Parede e Kevin na equipe do Bugre. Pedro Lino vai confirmar pra gente as modificações. Fui bem ou não fui bem nas observações? Cirúrgico. Ô, Marcontes, tu é cirúrgico, meu amigo. Tanto tempo, o que tu tem de futebol eu não tenho de vida, meu amigo. Isso é bobagem. Nada de bobagem. Daniel. Vai lá para as alterações. Na verdade, o Fabinho continuou. Agora, confirmaram aqui, o Fabinho tá em campo, então saiu o Everaldo, 37. E entrou o camisa número 28, o Heron. Aí, então. No Santa Cruz. No Guarani? No Guarani saiu o camisa número 10, João Paulo, e o 19, Maranhão. E entra o número 7, o Guilherme Parede, e também o 9, o Kevin. Então no Guarani sai João Paulo e Maranhão, entra Guilherme Parede e Kevin. E o Maranhão, que no lance anterior levou o cartão amarelo. Tivesse esperado mais um pouquinho, sair ileso. Não troca mais o Hélio, né? Não, assim, rapidinho, né? O Hélio, ele faz um bom trabalho? Não.
Porque o time não tá vencendo. Ele mexe bem no time, mexe. Olha que loucura. Ele consegue ver o jogo legal, cara. Paradoxo. Não, ele consegue ver o jogo bem. Ele arma o time, assim, em termos de escalação, ele arma legal. Só que dentro de campo é um desastre. Ele tirou o João Paulo que não estava bem e tirou o Maranhão que não estava bem. Então ele consegue ver o jogo legal. Ele consegue alterar legal. Só que ser efetivo o time, ele não consegue. Aí é um problema. É culpa dele. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dar-lhe pra não tomar-lhe por aqui. 39 minutos passados do segundo tempo. O Guarani começa a imprimir velocidade no jogo. Vem com Mirandinha pelo lado esquerdo. Na intermediária já deixou pro William Farias um pouco recuado. No mano a mano em cima dele vem o Marquinhos. Dá roubada de bola, o Guarani joga no campo defensivo. Está jogando agora com o Maurício Antônio. Na linha que divide o gramado aparece o Ian como opção e é pra ele quem foi tocado. Ele faz a devolução, girando essa bola pro lado esquerdo. Carrega essa bola por ali o Jonathan Costa. Jogou na profundidade, é o bom momento da equipe bugrina. Cruzamento pra dentro da grande área, o desvio de cabeça lá vem sobrando na intermediária. Chegou nos pés do Jonathan Costa, tem a chance de arriscar de longe, ele preferiu trazer por dentro. De novo com ele, devolução, Jonathan Costa jogou pra dentro da grande área, não tinha ninguém a não ser a zaga da equipe do Santa que afasta o perigo. Vem de novo com o Jonathan Costa abrindo pelo lado esquerdo. Velocidade já chega nos pés do camisa número 7 da equipe do Guarani, o Guilherme Parede. Tentou o cruzamento, a bola ainda tá viva, chega nas mãos do Thiago Coelho que faz a defesa. Alô, torcedor! Bugrino, tricolor e secador. No último tempo do jogo, agora eu vou. Passados 40 minutos jogados do segundo tempo até aqui. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Bugre tem 0. O Santa Cruz também não tem nada, Pedrão. Placar Futebol Interior e Rivalo. Pelo Brasileirão, o Palmeiras vai empatando com o Santos em 0x0. O Vitória vai vencendo o Curitiba por 1x0 pela Série B. O Cuiabá vai empatando com o Criciúma em 0x0. Placar Futebol Interior e Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Daniel Faria. O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C aqui, na melhor do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 41 minutos passados do segundo tempo, posse de bola aí da equipe do Bugre. Sai jogando com o Maurício Antônio no círculo central, já toca um pouco mais à frente pro Jonathan Costa. Avança na ofensiva, cavadinha de sucesso, deu agora o Jonathan Costa. Cruzamento para dentro da grande área, o desvio de cabeça. A bola ainda tá viva, sobrou pro Mirandinha, caiu de novo nos pés do Ian. Trouxe por dentro e a chance de chutar, segurou demais, vai perder a posse de bola. Vai no trancos e barrancos, consegue o domínio dela. Tocou pro Mirandinha, dessa vez atacando pelo lado direito. Tem dois em cima dele. Foi na bicicleta, trouxe pro lado esquerdo, já tocou pro William Farias. Na intermediária, perdeu o domínio da bola, recupera a equipe do Santa. Tenta sair jogando no contra-ataque agora com camisa número 7, Fabinho não conseguiu o domínio, foi pro chão. Tá um jogo parado, tem falta marcada, Pedro Lino. Falta marcada pro Santa Cruz, tá caído o número 7 do Santa. O Fabinho conversa bastante lá com a arbitragem, reclama com os jogadores do Guarani. 42 minutos do segundo tempo, segue 0x0. É você, Marcondão. Duas situações. Uma, torcedor do Santa Cruz pode começar a fazer suas orações, que vai ser um campeonato muito difícil. O Santa Cruz é um time muito limitado e um time cansado também. Com relação ao Guarani, ele tem condição ainda de ganhar o jogo. Ele está muito em cima do goleiro Thiago, jogando muito em cima. E essa bola, de repente, pode entrar, que tem alguns jogadores iluminados na equipe agora. 43 minutos do segundo tempo, reta final, faltam 2 minutos para terminar o tempo regulamentar. Goleiro Thiago Coelho faz o chutão para frente. Vai buscar o ataque a equipe do Santa nessa reta final do jogo. Vem no mano a mano na dividida. Sobra nos pés agora do camisa número 5, Pedro Favela. Ele que entrou nesse segundo tempo, no lugar do Silva. Tentou jogar pelo lado esquerdo. A tentativa de ligação era para o Marquinhos. Foi calçado, tá no chão, o jogo tá parado. Tem corpo estirado no chão, Pedro Lino. Tem corpo estirado no chão, é falta perigosa pro Santa Cruz. 43 minutos do segundo tempo, segue 0x0. A falta foi em cima do camisa número
Era o Pedro Favela ali, né, o Daniel? Não, era o 29. Marquinhos, isso mesmo. Vamos para a cobrança de falta em favor da equipe do Santa. 43, quase 44 desse segundo tempo. Último minuto do tempo regulamentar. Quanto de acréscimo tu dá de palpite aí, ô Pedrolino? Vai uns 5 aí. Palpite do Pedrolino é mais 5 minutos de acréscimo. Vamos acompanhar o lance de cobrança de falta do Santa, lance perigoso. Apenas um homem na barreira. Autorizou, jogou pra dentro, saiu Kaique França, tentou de voleio. Acho que ele faz de meia bicicleta ali agora, hein? Se não fosse o zagueiro do Guarani, era gol de meia bicicleta. Na zaga, vai direto pra linha de fundo, é escanteio. Kaique França, meu amigo, não esperava esse lance aí, hein, Pedrolino? O cruzamento de falta do jogador do Santa Cruz, o Kaique França saiu meio estranho ali. O jogador do Santa tentou a meia bicicleta, escanteio, segue 0-0, bola na área. Autorizou o árbitro, jogou pra dentro no desvio do primeiro pau. A bola vem sobrando de novo na intermediária. A equipe do Santa tenta domínio da bola. Abre pelo lado direito agora com o Thiago Marques. Não conseguiu o domínio. Trouxe de novo por dentro. Chega nos pés agora do Edson Miranda. Roubada de bola na categoria da equipe do Bugre. Vem jogando com o Mirandinha. Abre pelo lado direito. Já deixa nos pés agora do William Farias. Toca um pouco mais recuado. Vai recomeçar lá com o Jonathan Costa no campo de defesa. Toca pro Ian um pouco mais à frente. Próxima linha que divide o gramado. Acrescentou mais quanto aí, Pedro Lino? Mais 7, vamos até 52 nesse segundo tempo. Bora dali pra não tomar ali 7 minutos de acréscimos. Vamos até os 52, disse o árbitro do jogo. Enquanto isso, o Bugre tá no ataque. Vem caindo pelo lado esquerdo, valorizando a posse de bola. Segura agora, cadencia. Valoriza a posse de bola demais, demais, demais o Guilherme Parede. Trouxe por dentro, na intermediária, chegou pro Mirandinha. Aparece como opção o William Faria. Já toca de novo em devolução. Joga no círculo central, aparece como opção Jonathan Costa. Toca um pouco pro lado direito agora com o Maurício Antônio. Um pouco mais à frente pro Ian. Trouxe no meio de dois, ficou difícil. A equipe do Santa tá toda no campo de defesa. A equipe do Bugre tenta fazer um encaixe nessa infiltração. Tenta se infiltrar na defesa da equipe do Santa, que tá toda aposta nessa reta final do jogo. Trouxe pela intermediária. Sobrou nos pés do William Faria. Jogada sensacional. Joga na profundidade. Chega nos pés do Guilherme Parede. Tentou cruzamento. Bate em cima da zaga e vai direto pra linha de fundo. É mais um escanteio. O Índio Campineiro tá na esquina, Pedro Mais Lino. um escanteio pro Guarani, camisa número 7 na cobrança. O 7 é o Guilherme Parede, bola perigosa na área. 46 minutos do segundo tempo, segue 0-0. O Guarani em busca da segunda vitória na competição. Autorizou, bateu na altura do segundo pau, teve o desvio e é lona! Gol! É do Bugre! É do Bugre! É do Bugre! Vibra a torcida bugrino! O William Farias é o nome da fera! Numa jogada da cobrança de escanteio, pra dentro da grande área, ele sozinho faz o desvio de cabeça com o endereço certo. Na lona, na lona, na lona. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 46 minutos da etapa final do jogo. Não adianta chorar nem reclamar, Thiago Coelho. O William Farias bota o Guarani na frente e pode consagrar a vitória no Bugre, no brinco de ouro da princesa. E agora no super placar do futebol interior, tá lá o Bugre tem um, o Santa na ataca com nada, Pedro Lino. Eu avisei aqui que o Guarani em busca da vitória, cruzamento, belíssimo cruzamento do Guilherme Parede, William Farias de cabeça, botou a bola no fundo das redes do goleiro Thiago Coelho. O placar está aberto, Guarani 1, Santa Cruz 2, é a segunda vitória, por enquanto, do Guarani na Série C. Sobe o hino do Bugrão, Bolacha! Marcondão! Que maestria, garoto! Mas você estava jogando muito em cima do adversário, apesar do mau futebol apresentado.
mas estava jogando muito em cima. O adversário que joga muito em cima do outro, automaticamente está muito mais perto de fazer o gol. E foi o que aconteceu. Antes, nós falamos o quê? 3 minutinhos antes, ó. Torcedor do Santa Cruz, reze, porque vai ser complicado no campeonato. Torcedor do Bugrino, aguarde, porque o jogo ainda não acabou e pode marcar o gol de vitória. Saiu, né, uma bela jogada do Mirandinha, colocou na cabeça do capitão William Farias, né? Subiu, antecipou-se a 2 zagueiros e meteu a bola no canto direito, sem chance nenhuma do Thiago. Golaço de cabeça, Guarani 1-0, né? Placar merecido pelos números que apresentam em finalizações, que está 15-4. Mas pelo futebol, não. Mas o que vale é o placar final, 1-0. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 49 minutos, tem falta favorável à equipe do Santa. É próximo à grande área, Pedro Lino. Falta perigosa pro Santa Cruz. 50 minutos do segundo tempo, 1-0, o Santa tenta o empate no Brinco de Ouro da Princesa. Mas eu sou mais bugrão. É falta favorável à equipe do Santa. 50 minutos em cima do lance, o Bolacha. Faltam 2 minutos para terminar. Tem 1, 2, 3 homens na barreira protegendo o lado esquerdo do Kaique França. Autorizou, jogou direto pro gol! Futebol interior. Passou com perigo na meta do Kaique França. Que é isso, Pedro Lino? É final do jogo eletrizante. Belíssima cobrança do Pedro Favela. Ele chutou a bola, foi por cima do goleiro Kaique França. É apenas tiro de meta pro Guarani. Falta 1 minuto pro Guarani conquistar a segunda vitória na Série C de 2026. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Reta final do jogo, Marcondes. Na tua opinião, nada mais muda ou tem muita coisa para acontecer? Não muda nada, esquece. Fechou já o jogo. 1-0. Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Claudinei. Fora, nem volta. Ele é do interior de São Paulo. Já fica aqui mesmo, né? Fica. Já economiza um passo. Ele é o comandante, então tem que mexer alguma coisa. Além disso, a proposta de jogo do Santa Cruz precisa mexer muito. É um time que tem jogadores rodados, experiência, só que não joga nada. Não pode ter 3 finalizações com um time como tá o Santa Cruz. Minuto final do jogo, 51, faltam 30 segundos para terminar e o Santa tá no ataque. Tem gol aonde, Pedro Lino? Em Cuiabá, o Cuiabá abre o placar, João Basso, Cuiabá 1, Criciúma 0 e no Allianz Parque, o Roleiser abre o placar, Santos 1, Palmeiras 0. E lá vem... Detalhe, diga. Vai acabar o jogo, depois eu falo. E lá vem a equipe do Bugre. No mano a mano, fez o chutão por ali o Emerson. Jogou pra frente, na verdade era o Maurício Antônio. Buscou o campo de ataque e o goleiro Thiago Coelho afasta o perigo dali porque não há tempo pra mais nada. Fim de papo no Brinco de Ouro da Princesa. Para o Bugre. E o Santa Cruz na com nada, Pedro Lino! Fim de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A segunda vitória do Guarani na competição. Os jogadores saem lá do gramado do Brinco de Ouro, um conversando com o outro. E Marcondão, suspiro, deu aquela acalmada. Não sei. No técnico Hélio Zenando. Não sei. Vitória não tem como. Não sei. Vitória não tem como. Eu até estava conversando com o Daniel aqui em off aqui, eu vou até revelar. A maneira que ele comemorou e a torcida pegando o pé dele ali, eu achei um pouco tímido o comportamento dele. Tipo assim, ele tá muito pistola da vida. Esse é um termo chulo, mas é verdade. Ele tá muito frustrado, de repente, com a própria rendimento da equipe. Vamos ver o jogador Santa Cruz, Fabinho? Resultado muito ruim dentro daquilo que nós projetamos dentro da competição. Sabemos que a Série C não tem jogo fácil. A gente estava conseguindo equilibrar o jogo ali, ganhando a segunda bola, saindo no contra-ataque. Infelizmente é um gol que a gente não pode aceitar, gol de bola parada no final do jogo. Então a gente tem que corrigir isso o mais rápido possível dentro das projeções que nós temos dentro do campeonato. Aí o Fabinho falando aqui no microfone do Futebol Interior, Marcondão. O detalhe é o seguinte, eu achei...
sabe, a comemoração do Hélio é muito tímida. Talvez pela própria tensão do jogo, não estou aqui criticando ele não, até falei, pô, ele consegue ver legal o jogo em termos de substituição, mas eu percebi isso, ou seja, no momento que a torcida estava pegando muito no pé dele, ele entrou já com o nome dele já na frigideira, junto à torcida. Então, tudo pode acontecer. Deu uma esfriadinha no ambiente, a temperatura baixou depois de 1-0? Eu acho que não. Eu acho que 1-0, da maneira que foi 1-0, não. Se fosse 1-0 com bola na trave, teve uma bola na trave, o goleiro Thiago defendendo, o Guarani jogando muito, com volume de jogo, em cima, poderia ser diferente. Mas não foi. Teve o gol, teve uma bola na trave através do Carlos Eduardo, mas não teve essa situação que, repito, que poderia mudar um pouco esse cenário de temperatura um pouco mais baixa no Brinco. A gente conhece muito bem o Brinco de Ouro, né? A temperatura continua alta, não é porque venceu o jogo, porque a temperatura vai baixar. E outra coisa que você coloca muito em consideração numa avaliação é o adversário, como você jogou primeiro, e o comportamento do adversário. O Guarani pegou um adversário muito limitado hoje, muito limitado. Vai ter problemas graves no campeonato. Vamos ouvir agora o William Farias aqui no microfone do Futebol Interior. Um pouco sobre a emoção, esse gol nos acréscimos e também o peso que tira essa vitória pro Guarani para a sequência do campeonato. Cara, eu acho que a gente, os mais velhos assim, a gente sabe o peso que tem a camisa do Guarani, né, cara? E automaticamente a gente vive isso aqui intensamente, né? A gente vive o dia a dia, a gente sabe, por mais que a gente não tenha participado de toda a história do Guarani, mas ela vem carregada de muitas vitórias, né? Ela vem, nos últimos tempos também, vem sofrendo um pouco, né? O torcedor, tudo. E quando a gente chega aqui, a gente tem 5 meses de clube, a gente também carrega esse peso, né? Porque a camisa é pesada, mas a gente tem trabalhado, cara. A gente tem vivido intensamente, como eu falei. Individualmente eu não estava fazendo um bom jogo, mas o homem lá de cima, né? Glorifico o nome do Senhor por esse gol, né? Dedico a minha esposa, os meus filhos. Eu não sou acostumado a fazer tantos gols assim na carreira. E assim, não vinha fazendo uma boa partida, mas Deus me abençoou ali. Os 3 pontos aí de toda a equipe, né? A gente tem uma semana, essas semanas cheias assim, quando a gente ganha, é bom que a gente pode descansar, a gente pode, né? Agora quando a gente tem às vezes uns resultados que não são como a gente espera, aí é uma semana um pouco pesada, né? De muita cobrança. E se Deus quiser, essa semana a gente vai continuar se cobrando, porque é natural, dia a dia, porém, um pouquinho mais leve com esses 3 pontos. Tá aí o William Farias falando no microfone do Futebol Interior, mas quando no meio da entrevista dele, parecia que estavam fazendo umas homenagens a alguém do Guarani lá que não pegando o pé de alguém, mas não deu pra ouvir. Ele fez um golaço, o William Farias. Fez um gol. Pô, subiu soberano. Soube cabecear. Soube cabecear. Soube cabecear. Tomou a frente dos 2 zagueiros, protegeu a bola. Ele protegeu a bola, o que não fez o Maranhão o jogo inteiro. Não protegeu a bola. Então foi o volante proteger essa bola. Então ele subiu, protegeu a bola e fez um golaço. E ele reconheceu, né, que não estava fazendo um bom jogo. Isso é verdade também. Legal. Quando o atleta reconhece, eu não fiz um bom jogo, mas pintou o gol, importante que dá uma baixada na temperatura, que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil, porque nos corredores do Brinco a temperatura sobe do nada. O Fael Cardio disse aqui que o Marconte poderia ser técnico do Guarani. Não. Muito feliz aqui no Marcondes, essa vitória do Guarani, é a vitória enganosa? Não, ela não é enganosa, mas ela é uma vitória onde o time não jogou nada. Não teve bom rendimento. É uma vitória que, para tampar buraco, não, em hipótese alguma. Não pode. O Hélio, eu tô louquinho para ouvir o Hélio na coletiva. Ele não pode falar que foi uma vitória porque o time jogou bem. Não, o time não jogou bem. Ele tem muita coisa para corrigir na equipe. E falhas que são decorrentes, né? Jogo a jogo. Apresentadas explicitamente, jogo a jogo. Isso não é legal. Eu penso assim. Não, concordo. Tem muita coisa. Sabe, que nem, por exemplo, o Guarani está pronto para brigar pelo acesso? Não. Está muito longe? Está. O caminho é grande? É. Pode arrumar a casa? Pode. É melhor você treinar
a semana com uma vitória do que com derrota. Falando em acesso, com essa vitória o Bugre fica em que posição? O Guarani com essa ganha, vitória, Daniel... Vitória sempre dá 2, 3 posições. O Guarani neste momento é o terceiro colocado com 9 pontos ganhos. Isso aí. Ele entrou na sexta colocação. Entrou na décima. Na décima, então. Sempre ganha. No final da rodada, ele sempre vai estar ali e ganhou 2, 3 posições. A vitória geralmente dá dessa condição para ele. Lembrando que teremos jogos amanhã e o fechamento da rodada é na segunda-feira. Isso aí. Tá certo. Vou passar a bola. Vamos embora pro final do jogo. Agora vai esquentar um pouco mais o negócio. Vambora. Fim de papo do Brinco de Ouro da Princesa. Vitória do Guarani. 1-0 em cima do Santa. Terceira posição na tabela geral de classificação. E agora eu passo a voz e o microfone para ele, a enciclopédia do esporte. Roberto Marcondes. Vambora agora aqui no final de jogo. Brinco de Ouro, Série C, Campeonato Brasileiro. O Guarani acabou de ganhar a partida contra o Santa Cruz. Ah, Santa Cruz, que pena de você eu tenho. Calma, vai ter muito trabalho pela frente. Nossa Senhora! E o Guarani também vai ter muito trabalho. Foi uma vitória importante? Foi. Toda vitória é importante, toda vitória é fundamental. Mas ela não pode ser um fator que encobre alguns defeitos do time que vem apresentando desde o princípio do campeonato. Semana legal, que dá para você trabalhar com vitória mais tranquila, mas sem deixar de lado a questão da cobrança, mesmo porque o Guarani está no campeonato para subir, não para participar dele. Há exemplo também do próprio Santa Cruz, que perdeu o jogo agora há pouco. Ele está no campeonato para subir. Acesso, o ano passado bateu na trave. A exemplo do Guarani também bateu na trave. Então, são situações que leva ao torcedor naquela questão de vencer o jogo, mas como foi o conteúdo da partida? Não foi legal. Então isso nós vamos abordar a partir de agora, apesar da vitória do Guarani diante do Santa Cruz. Gol de William Farias aos 46, segundo tempo. Guarani, portanto, segunda vitória na competição em 5 partidas realizadas. Daniel Farias, um abraço para você, boa noite, tchau. Já. Tá certo. Quero agradecer aqui a você que nos acompanhou, pela audiência. Primeiramente também ao Papai do Céu pela essa oportunidade. Agradecer aqui aos meus companheiros de transmissão. É sempre uma honra estar com você aqui, Marcondes, Pedrolino e Bolacha. Bolacha que tem que me passar essa receita da dieta, viu, Bolacha? Não, mano, vai-te embora, mas deixa a iluminação, viu? Arruma, né? Antes de você sair. Pesudo. Vira mais, mas vai. Isso, tá bom. É no ao vivo que as coisas acontecem. Isso aí. Marcondão, brigadão, fica valeu. com Deus e até a próxima. Até a próxima, valeu. Tá importante, Daniel Farias comandou aqui o show na Rádio Futebol Interior, aqui, FI Play, som e imagem, no melhor do futebol pra você. Guarani, 1 gol de William Farias aos 46 do segundo tempo, 0 para a equipe do Santa Cruz. O futebol aqui na Rádio Futebol Interior, sempre com a marca publicitária de Rivalo. Nada ganha de emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil. Restaurante do Dadá. Diz que entrega pelo WhatsApp 19 99788 3821. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. 19 25 14 70 11 71. 19 25 14 11:71. Vamos ao intervalo comercial, já voltaremos. 7:10. Vibra a torcida bugrina. 1-0 em gol de William Farias. Aliás, um golaço de cabeça aos 46 segundo tempo. O jogo terminou agora há pouco no Brincão. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Santa Cruz. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. 7 horas e 13 minutos, sabadão pra você, 2 de maio. Aqui, Rádio Futebol Interior FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Confirmando, jogo Brinco de Ouro. Terminou agora há pouco, vitória do Guarani diante do Santa Cruz. 1-0, gol de William Farias. Aos 46, segundo tempo. É a segunda vitória bugrina no campeonato. Marcão, não. Vamos ouvir o jogador do Guarani? Mas o importante é estar trabalhando firme dentro de campo, não tirar o pé da bola e com certeza as vitórias virão. Obrigado, Carlos Eduardo. Tá aí o Carlos Eduardo falando no Futebol Interior. Aliás, fez uma partida, um dos poucos. E quase fez o gol de falta que bateu na trave. Pelo amor de Deus, fantástico. Um dos poucos para mim que teve um destaque, ele e o Cachoeira. Na minha opinião, foram os dois principais, mas enfim, mas isso é para daqui a pouquinho, porque agora, em nome de Rivalo.bet.br, Rivalo, com o giro aqui do placar com o Pedrolino. Pois não, Pedro, daqui a pouco tem o melhor em campo, hein? Marcondão, giro do placar Futebol Interior Rivalo. Hoje tivemos bastante jogos no Brasileirão. O Remo venceu o Botafogo por 2-1, o Santos vai vencendo o Palmeiras por 1-0, o Vitória vai vencendo o Curitiba por 2-0. Às 8h30 teremos Atlético Paranaense e Grêmio. E às 9h, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pela Série B, o Náutico empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. O Cuiabá vai vencendo o Criciúma por 1-0. E às 8h30 teremos Fortaleza e Goiás. Também agora pelo Campeonato Paulista, Daniel, o Marcondão da Série A4... A Penapolense empatou com o São Caetano em 2-2 e conquistou o acesso para a Série A3 do ano que vem. Conseguiu acesso devido à melhor campanha na competição. O regulamento é diferente da A3 rival. Tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Isso aí. Não precisou do regulamento. Isso aí. Além da vitória do Guarani por 1-0 na Série C, a Inter de Limeira vai enfrentando Confiança por estar empatando em 0-0, né? Jogo fora de casa lá em Sergipe. Pela Série D, o Água Santa venceu a Portuguesa Carioca por 1-0. A Portuguesa de Desportos vai vencendo o Madureira por 1-0. O Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro vai vencendo o 15 de Piracicaba por 1-0. Também pela Segundona Paulista, Marcondão.
O Flamengo de Guarulhos venceu o Paulinense por 1-0. O Mauaense venceu o Barcelona Capela por 1-0. O Mogi Mirim venceu o Catanduvense por 2-1. A Matonense venceu o São Carlos por 2-0. O Tupã venceu o América de Rio Preto por 2-0. E o Osasco Audax venceu o Votorati por 2-0. Todos esses jogos vocês conferem no placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. O Campeonato Paulista da A4 já tem os 2 times que conquistaram acesso. Ontem, Inter de Bebedouro. Hoje, Penapolense. Em 2027, Inter de Bebedouro e Penapolense no Campeonato Paulista da 3. Acompanhe tudo aqui no Futebol Interior. De volta na transmissão, Marcondão, Guarani 1, Santa Cruz 0. Goleada, Bugrina. Fantástica, né? Fantástica. Muito bom. Portanto, aí na vitória, agora são 7 horas e 17 minutos. Mandando um grande abraço aqui ao presidente, mandando um grande abraço aqui. Deixa eu mandar aqui um grande abraço às 7 horas e 17 minutos pelo CEO do nosso Tupã Futebol Clube, time da região de Marília, está disputando a Bezinha, né? Nosso querido Marcelo Zaparoli, feliz da vida com a vitória de hoje, uma recuperação espetacular, contratou Paulinho McLaren, treinador, parabéns ao Marcelo. E também quem está voando é o Cauã Gomes, está voando esse menino, destaque, hein? Muito bom, excelente. Um abraço, Marcelo, parabéns aí pela vitória e parabéns pelo trabalho. De olho esse Cauã Gomes aí, tá voando esse garotinho. Muito bem. Gente, vamos aqui registrando que o jogo do Guarani terminou agora há pouco. Brinco de Ouro, 5ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro, venceu o Santa Cruz por 1-0, gol de William Farias. Vamos agora, tá tudo certinho aí, Eduardo? Vamos agora pro Melhor em Campo. Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo. Melhor em Campo para Guarani 1, Santa Cruz 0, gol de William Farias. O primeiro voto é seu, Pedulino. Melhor em campo não tem como, né? William Farias, autor do gol do Guarani, gol que deu a 2ª vitória para o Guarani, por enquanto a 3ª colocação na Série C. William Farias, melhor em campo. Tô com você também. Hoje, por unanimidade, o William Farias subiu bem. Não fez um bom jogo, mas subiu com categoria, protegeu bem a bola. Foi fantástico. Autor do gol da vitória, Bugrina. William Faria, portanto, o melhor em campo de Guarani 1, Santa Cruz 0. O melhor em campo, o craque do jogo. Estamos aguardando a coletiva do técnico Bugrina, hein? Daqui a pouco... Hélio Cizenano falando, né, sobre essa vitória por 1-0 diante do Santa Cruz, gol de William Faria. Vamos agora às notas do jogo, Guarani 1, Santa Cruz 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vai, Pedulino, pra você, Guarani 1, Santa Cruz 0. Estamos de olho aqui na entrevista coletiva do técnico Bugrino. Kaique França, nota 6,5, Marcão, não passou de ano. Teve um contra-ataque lá que deu um bate-cabeça na zaga do Guarani. Ele é bom goleiro, né? Kaique França seguro, fez boa defesa. Ian, apagado, nota 5. Jonathan Costa, nota 6 também. Nota 6 junto com o Maurício Antônio. A zaga do Guarani... soube suportar a pressão do Santa Cruz, nota 6 para a dupla de zaga. O Emerson fez um bom jogo também, nota 6. William Farias, nota 8. Melhor em campo. Melhor em campo, fez o gol, nota 8. Carlos Eduardo, nota 6,5 também, achei que foi bem. João Paulo, bastante apagado, nota 5,5. O Ebert também bastante apagado, nota 5,5 para o Ebert. Tanto que entrou o Mirandinha, mas daqui a pouco a gente fala. Guilherme Cachoeira, achei bem também, nota 6,5. E o Maranhão, muito apagado nas partidas que vem entrando pelo Guarani, nota 5 para o Maranhão. No lugar do Emerson, o Marcondão, entrou o 16, Renan Castro. Renan Castro, achei que entrou bem também, nota 6 para ele. No lugar do João Paulo, entrou o 7, Guilherme Parede, nota 5,5 para ele. O Ebert saiu, entrou o Mirandinha apagado também, nota 5 para o Mirandinha.
E no lugar do Maranhão entrou o 9, Kevin, bastante apagado, nota 5 para Kevin. E pro técnico Bugrino, técnico vencedor do duelo, 1-0 Guarani, gol de William Farias. Nota 6. 6 para ele. Só um detalhe, a gente fala tanto do Kevin, pô, queremos o Kevin, dá chance pro Kevin, dá minutagem pro Kevin, coloca o Kevin no time, tem condição de ser titular, e não sei o quê, vambora, todo mundo abraça o Kevin. Todo mundo compra a ideia de colocá-lo como titular. Brigamos por isso, né? Ou sugerimos essa questão. Porra, entra num time e enfrenta um adversário fraco, que é o Santa Cruz, e não pegou na bola o menino. Não pegou na bola. Olha, ele entrou no mesmo tempo do Parede e praticamente no mesmo tempo do Mirandinha. O Parede pegou pouco e o Mirandinha arrebentou com o jogo, assim, em termos de tempo de partida. Foi isso. Ele sofreu a falta, ele ganhou o escanteio, ele cobrou o escanteio no gol do William Farias. Então a gente pede tanto a presença do Kevin, ele perdeu tanto espaço, e hoje ele comprovou por que perdeu tanto espaço assim. Talvez o time dele passou dentro do brinco de ouro. O time dele era logo depois daquele gol contra o Santos. Ali era o time dele. E demorou para dar esse time de ser titular, de dar sequência no trabalho no dia a dia. Aconteceu exatamente isso, né? Uma questão extremamente complicada e não rendeu um bom futebol. Agora são 7h22. Nosso fim de jogo aqui pela Rádio Futebol Interior, aqui FI Play, som e imagem no melhor do futebol. 1-0 Guarani, gol de William Farias aos 46. O jogo terminou agora há pouco no Brinco de Ouro. Mais de 5 mil pessoas estiveram no Brincão para essa vitória bugrina, segunda no campeonato. Agora vamos com o comentário final. Agora o comentário final. Comentário final do jogo de Guarani 1, Santa Cruz 0, gol de William Farias aos 46, segundo tempo. Não representou essa vitória o bom futebol apresentado pela equipe bugrina. Um futebol pobre, os mesmos erros apresentados em rodadas anteriores. O time não apresentou evolução, muito ruim, nas costas do Emerson, que saiu machucado infelizmente, né? Mas não fez um bom jogo. O time não fez um bom jogo, se contratou o João Paulo no lugar do Torres para buscar uma alternativa e ser um 10 efetivamente mais para frente. Não aconteceu isso e não vem acontecendo isso com o João Paulo. A grata surpresa hoje na vitória do Guarani diante do Santa Cruz com o gol do William Farias, que aliás foi um golaço de cabeça, é do Carlos Eduardo, que entrou no jogo e entrou muito bem, meteu uma bola na trave, deu uma dinâmica interessante, principalmente do meio tempo do segundo para frente até o final da partida. Ele conseguiu dar uma dinâmica interessante na equipe e claro que é bom destacar que 2 jogadores que entraram no time, é importante que o Mirandinha foi o melhor. Kevin entrou, teve oportunidade, mas não foi bem no jogo e mais uma vez teve deficiência com relação à participação. Só um destaque com relação ao Santa Cruz, um time que vai sofrer muito no campeonato. É uma equipe experiente, porém vai sofrer demais no campeonato. É um time muito limitado, Pedro Lino. Vitória do Guarani, vitória não mostrou o que foi o jogo. O Santa Cruz dominou boa parte do jogo contra o Guarani, só que as mudanças do Hélio surtiram mais efeito na entrada do Guilherme Paredes junto com o Guilherme Cachoeira. O ataque que ele colocou hoje, o Herbert, junto com o Maranhão, muito apagado no decorrer da partida, que eles entraram. Aí sobrou o escanteio e gol de cabeça do William Farias. O William Farias que vem fazendo boas partidas com o Guarani, mas essa vitória preocupa o torcedor bugrino, porque o Guarani não vem fazendo boas partidas, Marcondão. O Guarani não mostra aquele futebol convincente para tentar convencer a torcida bugrina, mas 3 pontos é o que vale nessa Série C, né? É isso aí, conseguiu os 3 pontos na segunda vitória no campeonato. Comentário final de Guarani 1, Santa Cruz 0. Já tem o técnico bugrino, hein? Comentário final. Ficha técnica do jogo. De volta aqui na... Repórter Pedro Lino. De volta aqui na transmissão do Guarani. Agora vamos para a ficha técnica do jogo. Já? No Guarani, Kaique França, Ian, Jonathan Costa, Maurício Antônio e Emerson. No lugar do Emerson entrou o 16, Renan Castro.
William Farias, Carlos Eduardo, João Paulo, no lugar do João Paulo entrou o 7, Guilherme Parede. Ebert, no lugar do Ebert entrou o 22, Mirandinha. Guilherme Cachoeira e também o Maranhão, depois entrou o Kevin. Amarelados no Guarani, William Farias e Maranhão, do técnico Hélio Cizenando. Já o Santa Cruz com Thiago Coelho, Thiago Enes, depois entrou o 19 no Santa Cruz, Renato, Eurico Lima, Fabinho, Ronald, depois entrou o 29, Marquinhos, Patrick Alan, depois entrou o 18, Vitinho, Thiago Marques, Silva, depois entrou o 5, Pedro Favela, Edson Miranda, Zé Mário e Everaldo, depois entrou o 28, Heron. No Santa Cruz, os amarelados, Eurico Lima, também o Silva e também o Everaldo. E Marcondão, público total no Brinco de Ouro da Princesa, público pagante 4.644, público não pagante 906, público total 5.550. 5.550 para uma renda de R$ 104.710. E a arbitragem da partida ficou por conta de Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina, Alexandre de Medeiros Lodete, de Santa Catarina, Diogo Bernit, de Santa Catarina, e no VAR, na verdade é quarto árbitro, Mariana Nani Batalha, de São Paulo, porque na Série C não tem VAR, Marcondão. Muito bem, não tem VAR, e às vezes tem as lambanças, e sem o VAR, apesar que com o VAR também tem as lambanças, né? Portanto, a ficha técnica do jogo de Guarani 1, Santa Cruz 0. O jogo terminou agora há pouco pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, abrindo, na verdade, essa quinta rodada, que teremos jogos hoje à noite, amanhã, fechando a rodada na segunda-feira. Aí, somente na segunda-feira, é que o Guarani terá exatamente o que foi produtiva a vitória, como foi produtiva a vitória em termos de pontuação, quantas posições ganhou o Guarani mediante essa vitória de agora há pouco no Brincão contra o Santa Cruz, quantas posições irá conquistar somente na segunda-feira. Aí você tem a avaliação se a vitória realmente foi importante, mas quantas posições serão beneficiadas com essa vitória diante do Santa Cruz por 1-0, o gol de William Farias, confirmando aos 46 minutos do segundo tempo, num jogo, repito, um jogo onde a equipe do Guarani fez um primeiro tempo melhor que o adversário, mas não eficiente, ou seja, o Guarani no primeiro tempo ele teve 15 finalizações, contra nenhuma do Santa Cruz. Veio para o segundo tempo, fechou o jogo com um pouco mais de 15, não chegou a 20, ou seja, atacou menos. A equipe do Santa Cruz teve mais posse de bola e também atacou mais que a equipe do Guarani em relação ao período. Só que o time bugrino foi um futebol precário até aos 25, 30 minutos. Depois ele conseguiu dar uma valorizada a mais no jogo, né? Entrando o Mirandinha, tendo Parede, teve a manutenção do Cachoeira, com as aberturas das beiradas, aparecendo com isso um pouco mais futebol do Carlos Eduardo, que cobrou uma falta, meteu essa bola na trave, certamente seria um golaço, sem nenhuma chance para o Thiago Coelho, goleiro da equipe do Santa Cruz, mas o futebol em si praticado pela equipe bugrina, o futebol não foi legal, o futebol não foi positivo, o futebol não foi tranquilizador em termos de sequência do campeonato. Claro que cada rodada você precisa melhorar, só que as melhoras que precisam ser efetivamente concretizadas na equipe, essas melhoras ou essa evolução tática, ela não está acontecendo. É isto. Fala, Pedro Lino. Marcondão, na Série C, a Inter de Limeira abre o placar. Romário, Inter de Limeira 1, Confiança 0. Confiança, portanto, perdendo para a equipe de Limeira, Inter de Limeira, que tem o Matheus Costa, ex-técnico do Guarani, como comandante lá, certo? Isso. É isso lá, tá? Comandando a equipe de Limeira na Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos aguardando a presença do técnico Hélio Cizenando, falando sobre esse resultado. E, claro, né, vamos aguardar sobre o comportamento dele com relação à comemoração do Guarani, né, no gol. Ele estava talvez muito concentrado no jogo, bateu palma, virou, né? E ali me chamou a atenção. Ele não teve aquela vibração, né, que precisava ter, né? Mas aí cada um é cada um também. Eu estou falando uma situação que de repente não é a onda dele, não é o rolê dele, não é a praia dele, mas que ele foi
muito discreto na comemoração, foi talvez muito tenso, né? Muita cobrança, torcida pegando muito no pé do técnico do Guarani, pegando no pé com razão. O Hélio sabe disso, ele sabe, ele é da bola. Ele é bom treinador, fez bons trabalhos? Fez, porque se ele não tivesse feito bons trabalhos, ele não estaria no Guarani. Os bons trabalhos do Hélio conduziram ele ao comando técnico do Guarani, uma das principais equipes do futebol do Brasil. Isso é óbvio, é claro isso. Só que não está rendendo, não está conseguindo ajustar. Peças, defeitos, problemas são os mesmos. E tem que arrumar isso. Como você arruma isso? Com os trabalhos técnicos que certamente ele comanda no Brinco de Ouro. Você nunca pode falar, o time não treina. Claro que não. Treina, trabalha, o trabalho tático, o posicionamento. Certamente ele faz isso. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre essa questão. Só que no jogo apresenta os mesmos defeitos. Né? Os adversários atacam sempre nas costas do Emerson. Não tem um time que o último passe ele é eficiente. Então, o Guarani tem esse problema. Tanto é que teve esse problema que provocou a saída do Herbert, que era um dos principais jogadores do Guarani no campeonato, ou é o principal jogador da equipe no campeonato. É um jogador que gosta de receber essa bola em profundidade e não recebeu. Não teve essa assistência, tanto é que saiu do jogo. Então, isso reflete um pouquinho. O Hélio consegue ver bem o jogo, faz alteração legal, concordo plenamente com ele. As mexidas hoje foram positivas, rendeu para ele o gol através de um cara que ele colocou no time, que foi o Mirandinha, rendeu, mas falta muito para buscar justamente um time nota 8,5 para o campeonato. Fala, Pedro. Tem gol, Marcondão. Na Série D, placar Futebol Interior Rivalo, o 15 de Piracicaba empata, João Vitor, 15 de Piracicaba 1, Sampaio Correia Carioca 1. E lembrando que a equipe do 15 foi mal na A2, mas conseguiu, portanto, aí tá conseguindo um resultado positivo na Série C. Fala aí, Pedrinho. Temos coletiva aí, Pedrinho? Temos coletiva, Roberto. Vambora. Fala quem que é, Pedro. Manda aí. Técnico Hélio Cizenando do Guarani falando no microfone do Portal Futebol Interior. Para a torcida, para vocês, para os jogadores também. E sobre as modificações, né, que você tentou antes e durante o jogo também, e queria aproveitar para emendar também em relação ao torcedor pegando no seu pé. É claro que tem um pouco daquela entrevista que você deu aqui depois do jogo contra a Itabaiana, mas eu queria que você falasse também dessa pressão em cima de você, qualquer coisa que você faça. 3 perguntas, viu? 3 perguntas, só esqueci a primeira. A importância. Claro, eu tenho mostrado muito para os atletas, né, o nosso desempenho, né, estatístico. Na sexta-feira tivemos uma conversa aqui, nós estamos sempre entre os primeiros no nosso desempenho estatístico. A equipe que mais chuta, a equipe que mais tem posse de bola, a equipe que defende melhor. Então eu só mostrei isso para eles, continuar fazendo um trabalho melhor, né? Estaticamente mostrando para eles, né? Para eles não deixarem de existir, porque nós conseguimos empatar lá com o Maranhão no final, conseguimos empatar com a Ferroviária no final, também saímos atrás, e hoje fomos merecedores no final pelo que foi o jogo. Quem colocou mais volumes foi a nossa equipe, né? Resultado muito importante dentro da tabela, né? Tá entre os 8, é isso que o Guarani espera, né? Eu vou falar para você que às vezes é melhor estar assim do que ganhar todos os jogos, e quando entrar na fase final a gente começar a tropeçar, né? Então a gente vai achando o time ideal, coloca um, troca um, e assim a gente vai mudando, vai achando uma equipe ideal, que nunca você vai achar. Depois são 6 jogos para o acesso, né? Então acho que foi muito bom e nós vamos conseguindo achar uma equipe ideal. São muitos jogos, né? E sobre a substituição, a primeira do Herbert, né? Que a gente tinha conversado com ele, tenho pedido algumas coisas para ele. E teve 2 bolas que nós tomamos contra-ataque. Ele é um dos caras que eu preciso que retorne, ele, o Cachoeira. E ele nas 3, eu vi que ele não retornou para mim, me mostra que está cansado, né? Então foi mais por isso. O Mirandinha é um grande jogador, tem bons atacantes ali no banco também. Então quando tem essas a gente vê que não está bem ali, a gente põe os meninos ali também que tem que dar chance, porque o Mirandinha está trabalhando, o Parede está trabalhando, está todo mundo trabalhando também. E eles têm entrado bem. É normal, né, cara? Normal. O torcedor quer ganhar. Eu tô ali focado no jogo. Não sei.
Não dá para entender o torcedor. Só agradecer, né, cara? Tinha 6 mil pessoas aqui hoje, né? Feriado prolongado. Se você vai no Novo Horizontino, não sei quem, não tem 6 mil. Se você vai no Mirassol, numa Série B, numa Série C, não vai 6 mil. Só agradecer que no próximo venha 10, 12. Você tem capacidade para isso. Eles forem em Araraquara. Você viu que legal? Campo lotado, um time de tradição como o Santa Cruz. Você viu bastante torcedor do Santa Cruz? Pô, legal. A Série C foi top demais você vivenciar isso. Um Santa Cruz e Guarani. Hélio, Israel Moreira, Rádio Central. Queria... Tem que ligar o microfone, né, professor? Israel Moreira, da Rádio Central. Eu gostaria de perguntar, pegar esse gancho final do Breno, sobre essa questão da pressão, que foi uma semana até difícil para o trabalho, nós imaginamos, pelo que ouvimos da torcida, nós mesmos na imprensa comentamos muito sobre o seu trabalho durante essa semana. Eu queria ouvir agora, com essa vitória conquistada, a tranquilidade que você terá com esses atletas na próxima semana, para trabalhar ainda mais. Você não teve o Luca hoje, o Isaac também fora, jogadores titulares da sua equipe na última partida. O quanto é importante para você a vitória de hoje, para você ter tranquilidade para trabalhar e como trabalhar novamente, porque mesmo com a vitória, tem torcedor pedindo a sua cabeça, tanto é que na troca sua do Herbert, você foi chamado de burro aqui. Então eu queria que você comentasse um pouco com isso. Você tem um jogo importante e difícil contra o Maringá fora de casa na próxima rodada. Acho que trabalhar durante a semana depois do jogo da Ferroviária, a gente continua com o nosso dia a dia, né? Conversamos com eles. Eu sou muito de conversar individualmente com os jogadores, né? No nosso dia a dia. Tem que continuar, rapaz. Né? A gente mostra que fizemos um bom jogo, não fizemos um bom jogo da Ferroviária, mostramos para eles o porquê do empate, né? Temos que mostrar para eles, não fomos bem. Tem que melhorar isso. E trilhar ali, né? Os meninos estão muito empenhados, estão muito dedicados no dia a dia. Acho que isso que, para mim, é uma satisfação, porque eu estou vendo eles trabalharem pra caramba. E tanto que quando eu faço as trocas ali, o nível sobe, porque tem um grupo de jogadores bons e de homens também, que todo mundo só está pensando no Guarani, ninguém está pensando em si. Hélio, tudo bom? Boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Bom, ainda invicto, né? 2 vitórias, 3 empates. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse seu período à frente do Guarani, quase 2 meses aí, né? Desde que você chegou até agora. Suas ideias, suas implementações de ideia e tudo mais. Também queria que você comentasse sobre a situação do Isaac e do Lucas, se existe alguma possibilidade deles poderem participar aí na semana que vem e recuperar durante essa semana. Pelo que o departamento médico nos passou, né? Acredito que a partir de terça-feira eles devem estar já trabalhando com a gente. Vamos ter que ter um certo cuidado, né? Porque foi muscular, mas acredito que eles devam estar com a gente, né? E a avaliação do seu trabalho no Guarani? Estamos tentando evoluir. Vamos evoluir, tá? No dia a dia, né? É uma equipe, assim, que a gente está tentando colocar minhas ideias, né? De intensa, posse de bola, pressão na bola. Estamos tentando. Se você olhar os scouts e nós scouts, nós estamos sempre lá em cima. E eles estão conseguindo fazer o que a gente tem pedido. Mas tem que evoluir, tem que melhorar. Não é fácil, né? Mas eu acredito que esteja muito bem. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, hoje você... Primeiro o Lucas se machucou e a primeira opção sua foi colocar o Kevin lá em Araraquara. E agora, durante a semana, o Maranhão, que vinha de lesão, acabou ganhando a oportunidade como titular, né? Já na primeira oportunidade. Mais uma vez, foi um centroavante que não foi muito acionado. Tem alguma coisa errada com o modelo de jogo que não está privilegiando o centroavante para ser acionado e para receber mais bolas, para, de repente, criar? Que é o terceiro centroavante que sai criticado. O Kevin também foi criticado na Araraquara, agora o Maranhão sai criticado novamente. É alguma coisa com o esquema de jogo? Como adaptar esse esquema de jogo para o centroavante conseguir funcionar mais em prol ao time? Isso me permite uma segunda rapidinho. Por que da inversão do lado do Herbert na hora da substituição do Emerson? Saiu o Emerson, entrou o Renan e o Herbert veio para o lado esquerdo. Teve alguma coisa a ver com a troca da lateral ou foi uma situação de jogo ali? Do Herbert... Eu queria que ele ficasse mais no mano a mano com o menino que tinha entrado lá, né? O Renato. O Renato é um atacante, né? Eu acredito que como o lateral deles, que era o titular, saiu, e o outro deve ter sentido alguma coisa ali, o Thiago, aí o Herbert, né? Como o Herbert é um cara que gosta de pegar no pé e ir para dentro, né? E o Renan é um lateral mais de centro, o Renan não é aquele lateral que passa aberto igual o Arms, então daria uma liga boa, e o Herbert, com aquela passada dele larga toda hora, para em cima, foi mais por isso aí. E o Cachoeiro tem uma função tática um pouco
diferente, o entendimento dele é um pouco diferente. Eu queria que o Cachoeira pressionasse mais o Zé Mário, porque o Zé Mário estava fazendo uma série de 3 pelo lado aqui, e o Herbert estava deixando ele muito pegar, inverter e sair jogando, para aproximar mais do Cachoeira para tirar isso aí. Em relação ao centroavante, temos que trabalhar, foi o que você falou. Eu tenho falado para eles, a gente fala no vestiário, tem que chegar, tem que abastecer ele, tem um 9 lá. O Maranhão é diferente do Kevin, o Maranhão é diferente do Luca, né? Cada um com a sua característica. O Maranhão tem que ter jogado de fundo toda hora para ele, mas não foi muito usado. Mas fiquei satisfeito porque ele faz um jogo muito sujo ali, ele não dá sossego para os zagueiros, ele consegue atrapalhar bem os zagueiros, não deixa os zagueiros sair. E tanto isso porque o João Paulo pegou várias vezes a bola, o Carlinhos pegou, então não deixa os zagueiros naquele centro ali. E como ele é um cara malandro, já é um jogo de força que ele gosta de fazer, nos ajudou bastante. Hélio, boa noite. Diego Alves da IPTV. Aqui no Guarani, nos últimos anos, aconteceram muitas trocas de treinadores e trocas, às vezes, rápidas, né? Claro que você pega 2024, por exemplo, foi o ano que o Guarani foi rebaixado, muita coisa aconteceu de maneira rápida por conta do cenário do time, mas analisando que você fez apenas o 5º jogo na Série C, né? Tirando os dias que você teve de pré-temporada, mas de jogo rolando, pouco mais de um mês, né? 5 jogos, e aí a gente, às vezes, nota uma certa impaciência, assim. Na sua visão, qual é o tempo, assim, mínimo, pelo menos, para que se possa analisar ou começar a analisar um trabalho de um treinador, né? Porque eu imagino que 5 jogos seja muito pouco ainda, né? Na sua visão, assim, o que você acha que, assim, sei lá, 10, 15 jogos, tem algum tempo mínimo, assim, para se tirar ou começar a tirar uma conclusão sobre o trabalho de um técnico? Diego, eu não tenho uma resposta, né? Falar para você, infelizmente, a gente vive de resultado, né? Não tem o que fazer. Eu acho que um tempo mínimo aí mais de 2 meses para frente, né, cara? Acho que o dia a dia também, quem está aqui dentro tem que ver o dia a dia, né? Não sei quem que avalia às vezes a gente, né, os treinadores, mas eu acredito no meu dia a dia, né? Chegar às 7h30, ir embora às 5h, deixar tudo organizado, cobrar os jogadores que eu tenho que cobrar, estar perto deles, estar conversando. Eu sou muito de conversar com o jogador, entender a história de cada um. Eu sou muito de falar, entender o ser humano, né? Então, sou muitos jogadores aqui, vocês podem perceber que eu não pedi nenhum jogador, né? Quem chegou foi o Carlinhos de Nayan, né? O resto é o mesmo jogador, não pedimos, nunca. E o João, né? Nunca falei pro Frontina, precisa trocar isso, trocar aquilo. Eu gosto de conhecer pessoas novas, comissão nova. O Lopes chegou, estou conhecendo o departamento médico, os doutores. Então, acho que a minha função como líder, né, é trabalhar com várias pessoas, cada um do seu jeito ali. Para mim, é o dia a dia. Eu acho que entender os jogadores, para mim, que é o mais importante, e o staff que está ali comigo no dia a dia. Depois do almoço, a gente fica ali à tarde, vê vídeo, vê GPS, já conversa do dia seguinte, vê como é que vai estar o dia seguinte, chama o departamento médico. Então, acho que em nenhum momento assim a gente pensa em ser mandado embora, é só continuar o trabalho, não tem jeito. Obrigado, galera. Tá aí o técnico Hélio Cizerando falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Vamos lá, o Hélio, técnico Bugrino, falando sobre a vitória do time dele, o Guarani, diante do Santa Cruz, por 1-0, gol do William Farias. Em linha geral, assim, um conteúdo um pouco vazio, na minha opinião, com relação à coletiva, né? Ele entende que o time continua trabalhando, que tem essas questões de melhorias, né, do trabalho, no dia a dia, tudo, mas com algumas posições que não foram favoráveis, na minha opinião, né? Sobre o Herbert, não foi mais por questão, de repente, tática, que ele não estava acompanhando a cobertura junto com o lateral do time dele, do Guarani, por isso ele fez essas mexidas. E ele falou uma situação que me agrada muito, que eu falei durante o jogo. Ele consegue ver bem o jogo, ele consegue ter alterações boas, ele faz isso muito bem. Tanto é que as alterações dele, ele citou, eu faço minhas alterações e o time melhora. Então, quando o treinador conhece bem o elenco, como ele está conhecendo, e ele faz alteração e o time dele sobe de produção, é porque ele conhece e sabe que o time precisa daquele atleta, daquele formato tático, daquela proposta de jogo. Então, ele entende dessa maneira. Então, o que ele falou, eu comentei durante o jogo, que ele tem essa visão. Isso significa que ele conhece bem o elenco, ele sabe o que tem na mão, ele sabe o que precisa fazer.
tem algumas peças, tem algumas situações táticas que precisam ser corrigidas, e isso ele também sabe, né? Nessa vitória por 1-0 diante da equipe do Santa Cruz, o técnico Hélio Cesarano, da equipe do Guarani. E aqui você está acompanhando, já estamos aqui no final, são 7 horas e 46 minutos, FA Play, som e imagem no melhor do futebol. Vamos agora com o destaque final de Pedro Lino. Fala, Pedrinho. Marcão, o Guarani venceu o Santa Cruz por 1-0, gol dele, William Farias. O Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Maringá, no estádio Willie Davis, em Maringá. O Guarani joga fora de casa e o Guarani, neste momento, é o terceiro colocado na Série C, com 9 pontos ganhos. O Santa Cruz é o 13º com 4 pontos ganhos. O Santa Cruz também volta a campo na próxima segunda, contra a Inter de Limeira, em Limeira, às 8 horas, no estádio Major Levi Sobrinho. Então deve ficar por aqui, né? Deve ficar por aqui, uma semaninha por aqui para não voltar. Eu me despeço de vocês, um grande abraço, valeu, até segunda que vem, tamo junto. E Pedro Lino tá se preparando para a Copa do Mundo, embarca 8 de junho. Tá tudo certinho, já estamos preparando o Pedro Lino aqui, né, Pedrinho? Para arrebentar na Copa do Mundo junto com a Seleção Brasileira. Isso mesmo, 8 de junho estou embarcando atrás da Seleção Brasileira e vocês acompanham aqui na Rádio Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no Instagram Futebol Interior e também no portal Futebol Interior. Valeu, tamo junto. E antes da Copa teremos mais Guarani aqui, Guarani, né, o Marcão? Valeu, Pedro Lino. Eduardo, um abraço pra você, muito obrigado, ótimo final de semana. Tchau, gente, confirmando, hein, Guarani 1-0, hein, foi na raça, mas ganhou, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.